Fala, galerinha, tudo bom? Mais um Botecast no ar, hoje com um convidado especialíssimo. Marcelo Porto, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado. Quando você falou convidado especialíssimo, eu fiquei uma curiosidade danada. Falei, quem será que é, né? Eu também olhei pro lado, mas eu vi que só tinha você, e aí eu cheguei nisso. Galera, a gente tá na companhia do Paco Trader aqui. Ou é Fala, Paco só? pessoal. Paco Trader. O tanto Paco, faz. Paco Trader. O Paco Trader. Tá bom. Tá, e hoje uma conversa muito relevante pra gente, porque assim, o Marcelo tem uma história muito longa, desde 86 tá na Bolsa? Desde março de 1986. Entrei no mercado junto com a redemocratização do país. Ô, louco. Caralho, quase minha idade. E assim, você então é o cara que viu todas as mudanças, toda a evolução do nosso sistema financeiro, bolsa, a evolução da bolsa propriamente dito. Eu acho que se for pensar assim na linha do tempo, dá para dizer que eu assisti todos os processos eleitorais, né? Porque o Brasil, a primeira, na redemocratização que foi com a eleição do Zé Sarney, não foi uma eleição direta, mas ali já começa o período de redemocratização do país. Logo eu vi todos os planos econômicos, né? Começando pelo Plano Cruzado em 1986, até o Plano Real, que trouxe estabilidade para a economia. Assim como todas as crises, né? Os tigres asiáticos, leste europeu. As .com. Tudo que você puder imaginar aí, né? World Trade Center, subprime e agora a pandemia, né? Puta, cara, você falou um negócio legal. Esse negócio do World Trade Center deve ser uma coisa legal, porque eu não estava na Bolsa ainda e eu queria saber como que foi, mas a gente vai chegar nesse assunto. Vamos lá. Marcelo, prazer recebê-lo aqui. Prazer O Marcelo meu, e agradeço pelo convite. é sócio fundador do escritório Nucleopar, da Isso, XP Investimentos. isso. Sou sócio Nucleopar da Nucleopar, sou sócio fundador da Nucleopar Investimentos, que é parceira da XP Investimentos. Opa, olha que legal. E desde 1986 no mercado, então assim, olha o tanto de vivência, tanto de experiência que a gente pode tirar de você aqui hoje e a gente vai aproveitar, abusar de você. Eu espero que possa estar à altura das suas expectativas. Não, a gente vai falar sobre tudo. Eu queria que você contasse um pouco quem que é o Marcelo Porto, como é que o Marcelo Porto começa na Bolsa, como é que chega para chegar onde chegou hoje? A história é interessante. Comecei no mercado porque eu comecei minha vida como office boy, né, como contínuo, né, numa empresa, numa corporação que chamava-se Corporação Bonfiglioli, que produzia, entre outros, aquele extrato de tomate Sica, que todo mundo deve lembrar lá, que tinha do elefantinho da Sica, né? Sica que todo mundo imaginava que fosse um nome próprio, mas que na verdade era uma sigla, né? Complexo Industrial de Conservas Alimentícias, né? E eu era office boy da vice-presidência internacional dessa corporação. Meu chefe era um inglês muito gente boa, chamado John Finlay Shooter. E aí, a certa altura, no grupo tinha um banco chamado Banco Auxiliar. Esse banco começou a enfrentar dificuldades. O meu chefe foi deslocado para ser o vice-presidente executivo lá e eu acompanhei ele como office boy. E aí, no dia 19 de novembro de 1980... Ele te puxou? Ele que me levou junto lá. Por que você acha que ele te puxou? Cara, tem uma história engraçada disso aí. Eu ficava muito bravo, porque vira e mexe, né? Como naquela época a gente fazia meio período, né? Então, tinha sempre eu e um outro boy. E os outros boys iam sendo sempre promovidos, né? E eu fiquei ficando meio bravo, né? Falei, poxa vida, né? Por que esses caras são promovidos e eu não sou, né? Aí um dia muito revoltado, assim, com a voz embargada, meio nervoso, né? Fui falar com a minha chefe, assistente dele, Ana Maria. Falei, poxa, Ana Maria, os outros boys entram aqui, dá 6, 7 meses, são promovidos. Já tô aqui com você quase 2 anos, você não me promove, você não gosta de mim e tal. E aí eu vou deixar um pouco a modéstia de lado para falar o que ela falou para mim, que me deixou muito feliz na ocasião. Ela falou assim, não, você é muito diferente, você é muito sério, você é muito comprometido. No dia que eu te promover aqui vai ser para uma coisa especial, não vai ser para te mandar para qualquer departamento do banco. Bom, não sei se ela tava me enrolando, mas colou porque eu fiquei bem satisfeito com a resposta. E aí quando o seu John foi lá para o banco, para a sede do Banco Auxiliar, ali na Rua Boa Vista, né? Do lado ali da agência central do Banco Itaú, eu fui acompanhando ele, só que não deu tempo da Ana Maria me promover para outro departamento, porque no dia 19 de novembro de 1986, o Banco Auxiliar, juntamente com o Cominde, foi liquidado pelo Banco Central. E aí, né, eu falei, cara, eu lembro que eu estava em casa, vi no Jornal Nacional, e atenção, Banco Central acaba de... Isso era muito comum naquela época, né? Pam, 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 pam. Exatamente.
O Banco Central acaba de decretar a liquidação extrajudicial do Banco Auxiliar. Falei, caraca, né? Falei, vou amanhã pro banco para ver qual que é, né? E era engraçado que lá no andar da presidência, né? Ficava o presidente, os dois vice-presidentes. O presidente era o doutor Eduardo Pereira de Carvalho, tinha sido presidente do Banespa. Primeiro marido da apresentadora Ana Maria Braga. E eu, os outros dois vice-presidentes, que eram o seu Walter Pasquini e o seu John, que eu era o office boy dele. E aí foi legal porque quando eu entro lá, né, apresento o crachazinho pro pessoal, porque quando o Banco Central fazer uma liquidação judicial, eles isolam tudo, todo mundo tem que se identificar, tudo é lacrado e tal. E aí quando eu fui entrar, porque tinha um andar da presidência, nós tínhamos uma salinha dos boys. E quando a gente foi entrar na sala, a sala lacrada, e aí os caras me chamam, né, e tinha um primeiro office boy que chegou antes de mim. Nós tínhamos um cofre velho na nossa salinha que funcionava de armário. E a gente guardava material escolar ali. O cara chegou de manhã, viu que tinha lá uma etiquetinha, não entendeu muito bem, foi lá e abriu. Pô, os caras acharam que tinha escondido algum documento, que afinal de contas era um cofre e tal. E nada mais era do que o nosso material escolar que a gente deixava lá. Aí eu trabalhei alguns meses na liquidação, cheguei a trabalhar com o liquidante do Banco Central, até que um dia esse seu John Shooter me liga e fala, Marcelo, eu tinha conseguido um emprego no Bank Boston, mas era um emprego bem burocráticozinho. E ele tinha conseguido para mim para ir trabalhar numa corretora chamada Logicred. Aí eu falei, seu John, então, eu tenho esse indicado que é, né, para ser auxiliar de pregão, não sabia muito bem o que é auxiliar de pregão, né? Ele falou, não, aqueles caras de jaleco amarelo que você vê na rua, que ficam lá no prédio da Bolsa. Eu falei, opa, pareceu um negócio diferente, né? Eu falei, pô, seu John, mas eu tenho um convite lá do Bank Boston. Ele falou, né, o que você prefere ser, né? Um peixe no mar ou uma baleia numa lagoa, né? Dizendo que aquela empresa era, apesar de ser menor, eu ia ter condições de me destacar mais lá, de ser mais reconhecido. E aí eu fui ser auxiliar de pregão dessa corretora lá. Passei um ano como auxiliar de pregão. Aí eu lembro que eu queria fazer o curso para operador, né? Porque o nome correto, na verdade, não é Isso operador. ainda é 86? Isso já era 87. Aí, porque eu no mercado eu entrei em 86, mas eu trabalho desde 84. E aí que o nome correto, que o pessoal fala operador de pregão, mas o nome correto era representante na sala de negociações, né? Aí que o sonho de todo auxiliar de pregão é ser operador, né? A gente, quando era auxiliar de pregão, já tentava fazer uma boletinha ali, porque o cara do posto da bolsa não podia ver, senão te dava o gancho, né? Aliás, eu tenho um grande amigo, o Sebastião Kovac, que é o Tião, né? Que foi diretor lá de pregão, o André Demarco também, mais jovem, um cara brilhante, que é diretor de operações até hoje. E aí eu lembro que porque eu queria fazer esse curso de operador, né? E aí eu fui falar com o gerente lá da corretora, um cara que eu sou muito grato até hoje, chamado Stanislau Ciasca. Eu falei, olha, eu gostaria muito de fazer o curso para ser operador e tal. E ele me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci na minha vida, que ele falou assim, se a corretora não pagar, eu pago. Quem ministrava esse curso? Era na Ancord, na época, né? E aí eu guardei aquilo comigo, eu pensei comigo, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou pagar um curso para alguém, né? E paguei alguns. E aí eu fiz o meu curso de operador, eu passei para operador, mas o pessoal falava que eu me expressava muito bem e tal, que eu devia ir para mesa para falar com os clientes e tal. Então eu fiquei um ano como auxiliar de pregão, pouquíssimo tempo como operador, porque aí a partir de quando eu fiz o meu curso de operador de pregão, eu já fui para mesa. E aí já comecei minha carreira, passei Aí essa corretora Logicred também foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central. E foi engraçado, né? Porque quando os caras do Banco Central chegaram lá, eu já conhecia uma turma lá do Banco Central. Os caras falaram, pô, você de novo aqui, o problema deve ser você, né? Aí eu lembro que nessa liquidação foi terrível, cara, porque eu tive que trabalhar uma semana. Porque a primeira coisa que acontece é assim, a corretora passa a deixar de ter área operacional. Ela não opera mais. Então E eu, garoto, né? Tinha que ajudar com as contas. Falei, não posso ser mandado embora, né? Você tá com quantos anos nessa época? 18 para 19. E aí eu cheguei no cara do Banco Central e falei pra ele, cara, não posso ser mandado embora, cara. Eu era da área operacional, é o primeiro pessoal que eles dispensam, falei, me encaixa em algum lugar aí. Aí o cara me encaixou no departamento de contas a pagar. Rapaz. Você imagina, a minha vida era, atender cliente, fala, compra, vende, tal, não sei o que lá. Inclusive, para eu poder ser operador de pregão, eu tive até que me emancipar, né? Porque naquela época existia você só era totalmente capaz perante a lei
a partir dos 21 anos. Então, como eu fui passado para operadora com 18 para 19... Cara, eu não sabia disso, é verdade? Antigamente eu achei que era sempre assim. a maioridade eram 18, então... Não, antigamente era assim. A partir dos 18 anos, você era relativamente capaz perante a lei. Por exemplo, se matasse alguém, podia dirigir e tal, mas você não era totalmente capaz perante a lei. Para determinadas coisas, você tinha que ter uma maioridade plena que acontecia a partir dos 21 anos. Né? Então, no meu caso, eu tive que me emancipar para poder ser operador de pregão, porque como eu tinha 19 anos e para ser operador tinha que ser totalmente capaz, né? Aí eu passei para 21 anos. Aí eu fui trabalhar essa semana ali no departamento de contas pagar. Cara, foi uma semana assim de martírio, porque eu tinha que chegar de manhã, eu abria lá um gavetão, aí tinha um monte de carnês, né? Eu tinha que pegar aqueles carnês que eram os vencimentos do dia. E olha, você vê, a gente falou hoje, parece loucura, né? Tinha que bater o cheque na máquina de escrever. Né? Eu era um bom datilografia. Eu era um bom datilógrafo. ASD, FG, C cedilha, LK, JH. QWRT. Algumas coisas eu lembro. Aí eu fiquei uma semana lá, cara, eu já não tava aguentando mais, né, cara? Até que uma corretora chamada Triplique, que era uma corretora que o principal negócio dela era a corretagem de café. O dono dela faleceu há pouco tempo atrás, Jones Tristão, um grande produtor de café do Espírito Santo. Tinha a corretora e a corretora tinha uma mesinha de ações ali e tal. E aí eu fui trabalhar nessa corretora, foi um alívio. Ficamos ali por 7, 8 meses, um escritório ali no finzinho da Líbero Badaró, muito jeitosinho e tal. Mas o negócio do cara era mais operar café mesmo, então a corretora não ganhou muita viabilidade. Fiquei 7 meses ali, fui para uma outra corretora chamada... Lá tu foi pra mesa? Ali eu já fui para mesa. Na loja de crédito, ali eu já fui mesa direto. Não devia contar isso aqui, mas vou contar. Tinha um cara que ficava do meu lado que me deu o apelido de Boca de Garoa. Ó, vê se esse apelido. Boca de Garoa? Por que Boca de... Tenho medo até de perguntar o que é isso, né? Não, mas vou explicar. É que eu ficava dando VC, comprador e vendedor, e muito novo e muito pressionado, né? A gente ficava entusiasmado. Compra, vende. Cuspia. E aí dava aquelas espirradas. Perdi goto pra tudo que era. E aí o cara falava, Boca de Garoa. Boca de Garoa. São os apelidos. Ou seja, você cuspia nas pessoas. Perdi goto agora. Os caras com a guarda-chuva do lado dele. Na bolsa você tinha apelidos incríveis, né? Tipo... Dentro do pregão devia ser eu não devia falar isso aqui, cara. Mas não é bullying isso, não é bullying? Não, nessa época não tinha essas conversas. Tipo, por exemplo, na bolsa teve um rapaz, sofreu um acidente numa prensa, né? E ele perdeu esses 3 dedos aqui, né? Qual que vocês acham que era o apelido dele? Perdeu os 3? Esses 3. Hang loose. Isso mesmo. Chama hang loose. Teve um que sofreu um acidente, ficou com algumas deformações na face, aí logo virou Robocop, e assim ia, né? Tinha Naquela época não tinha esse negócio chato hoje em dia de bullying, né, cara? Era todo mundo, era brincadeira. E engraçado porque, assim, era um ambiente hostil, de muita competitividade, mas também era um ambiente que tinha uma camaradagem, um respeito, sabe? Aí eu fui para uma corretora chamada Grafos, que depois... Aí eu fiquei 7... Essa corretora foi uma experiência legal, porque nessa corretora eu entrei no lugar de um camarada... Se eu estiver falando muito, vocês me avisem aí, porque tem bastante história para contar. Pode contar. Nessa corretora eu entrei no lugar de um cara que tinha o apelido de Zé, mas o nome dele era Alexandre, que um dia, assim, ele levantou, tacou os telefones na mesa e falou assim, eu não atendo mais esses caras, virou as costas e foi embora. E era um cara que tinha 3 filhos, assim, sabe? Que o cara tava no limite. Qual que era a função dele? Ele ficava ligado com a mesa principal da corretora que ficava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já foi uma grande praça, né? Isso. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro rivalizava. Quem não queria ficar na praia, né? E a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque assim, o Rio de Janeiro foi capital do país, né? Então você tinha BNDES, muitas fundações lá no Rio de Janeiro. Então a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, durante muito tempo, ela rivalizou com a Bolsa de São Paulo. Então nessa corretora mesmo, a mesa principal ficava no Rio de Janeiro. E a função desse cara era ficar ligado com os caras da mesa do Rio. Pô, e era pressão pra caramba. E um dia o cara espanou. Eu entrei no lugar desse camarada, sem saber bem ao certo onde estava me metendo. Mas até que eu dei conta do recado, o pessoal gostava muito de mim, só que eu ganhava pouco demais, eu ganhava muito mal. E o meu trabalho era engraçado porque naquela época tinha uma operação que chamava Ponte. Né? O cliente queria comprar uma ação, a gente comprava a ação aqui em São Paulo em nome da corretora e dava um direto no mesmo preço lá no Rio de Janeiro, que era para tirar a custódia de São Paulo e levar a custódia para a Bolsa do Rio. E naquela época, com a inflação alta, a Bolsa do Rio dava um dia a mais para liquidar a operação. Então a corretora dormia um dia com o dinheiro a mais do cliente, que dava um float. Isso gerava uma receita. E eu fazia pra cacete essa operação, né? E os caras do Rio gostavam muito de mim, por conta disso. Só que acontece,
Hoje parece loucura. Eu entrei no mercado antes do Windows, né? Antes daquela época, a plataforma... Não existia computador. Não existia computador, mas era tudo em DOS, né? A cotação era em DOS, né? UFC, papel, espaço. Não tinha os comandos que tem hoje. Então, o que acontecia? Quando acabava o pregão, né? Como eu era escravo ali, né? O último, eu tinha que calcular a corretagem na mão, na 12C dos principais clientes. Aí eu Tinha ia... 12C naquela época. Né? 12C já tinha, né? E aí eu Essa calculadora é embaçada. Tinha pra caceta. Aí eu calculava a corretagem dos clientes na mão e ia para uma máquina que talvez os mais jovens nem saibam o que é, que era o Telex. Né? Aí você digitava ali, aquilo gravava uma fitinha, e aí eu passava aquela fitinha já com a nota de corretagem calculada na mão para o cliente, essa nota que ia se confirmar no dia seguinte lá e tal. Como é que cobrava o cliente a corretagem? Naquela época não existia essa devolução, né, que tinha, e era uma tabela básica de corretagem da bolsa que servia para todas as corretoras como referência. Gerava um boleto? Gerava uma nota de corretagem, e ele né, pagava. que era o documento que ia para o cara pelo correio. Cara, né, e o cara ia pagar a nota de corretagem depois de uma semana. Eu comecei ainda era meio que na amizade, tipo assim, poderia operar, mas assim, se eu perdesse o dinheiro, eu mandava 2 dias depois, 3, eu não precisava ter isso existia muito. Tinha muitos clientes que operavam sem garantia, na base da confiança, né? Do relacionamento que você tinha. Olha o quanto eu evolui. Eu comecei e ainda era assim. Tipo, você tinha um grau de, tipo, confiança ali. Sim, exatamente. Hoje já não existe mais isso. Não. Foi quebrado por, assim, você quer operar, é lisura, cara. Você tem, não tem, não tem. E acontece o seguinte, né? O mercado hoje ganhou um nível de escala em que isso não seria muito possível, né? Então também essa questão da escala. Aí nessa corretora, eu lembro que eu mandava essa confirmação para os clientes e por conta disso, o pregão era das 9 à 1 da tarde e eu não saía para almoçar, eu já emendava ali para calcular todos de tal forma que 3 horas, 3h30 tinha que estar, né? Aqueles principais clientes, distribuidoras, né? Bancos, fundações, tinha aqueles principais clientes, tinham que estar já tudo confirmado. E aí eu saía para almoçar 3h30, 3h15. E o meu chefe, o chefe dos operadores, era um cara que falava no pregão. E aí o que acontecia? Eu saía para almoçar 3h15, 3h30, e eu voltava mais ou menos ali umas 4h15, 4 horas. E os caras do pregão faziam 2 horas de almoço, então eles voltavam 3 e pouco. Então o que acontecia? Eu saía para almoçar, eles não tinham voltado do almoço. E um dia o cara me chamou de canto, né? O cara virou para mim e falou assim, pô, Marcelo, eu preciso ter uma conversa séria com você, cara. Ferrou. Falei, caramba, né? O que eu fiz? Esse cara quer falar comigo? Que nota foi essa que eu mandei errado? Ele virou pra mim e falou, pô, cara, a gente já tem liberdade de fazer 2 horas de almoço, cara. Você faz 3 horas e 15, 3 horas e meia. Que isso? Aí eu falei, não, cara, o que acontece é que quando vocês voltam do almoço, eu acabei de sair porque eu fiquei fazendo. Mas eu falei, mas pô, foi legal você dar o toque que faz 2 horas, que a partir de amanhã eu saio às 3h15, como o expediente acaba às 5 e pouco, eu já vou embora. Não, peraí, calma, não foi bem isso que quis dizer e tal. Então, assim, era um trabalho pesado. E aí eu ganhava muito pouco, né? Eu me casei muito cedo, com 20 para 21 anos. Pô, eu andava ali, né? Tinha 2 terninhos não era da Ducal, não era Colombo, era uma loja desse tipo assim. Tinha um terninho. Mapping. Um terninho no corpo e um outro, e só tinha um par de sapato. E o sapato foi gastando, né? Chegou uma hora que se eu pisasse numa moeda eu já sabia se era caro ou coroa, né? E aí eu fui pedir um aumento pro camarada, né? E aí eu tava meio revoltado, né? Eu falei, pô, trabalho pra caramba, o cara não dá valor e tal. Já comecei a saber que tinha um pessoal que ganhava melhor. Eu peguei, tirei meu sapato, vi na mesa, virei e falei pra ele, pô, você acha que eu venho trabalhar com sapato assim que eu quero? Pô, queria um reconhecimento e tal. Não, vou ver o que eu posso fazer. E no mês seguinte, de fato, ele me deu aumento no valor de um par de sapato, né? Que era um valorzinho vagabundo, quase que um cala-boca. Deixa eu te falar uma coisa que é importante pra mim até. Quando eu mudei aqui pro condomínio, né, a gente acaba morando no mesmo condomínio, pessoal. Mas faz 5 anos que eu cheguei. Assim que eu comprei, logo que eu conheci a primeira pessoa, o cara falou, ó, tem um cara da XP aqui também. Mas eu trabalho na XP, não conheço esse cara, né? Pô, a XP tem... Hoje deve ter uns 5 mil funcionários. Exato. É difícil. São 490 escritórios parceiros, eu acho. É difícil conhecer todo mundo. Sim. Mas quando falaram que, mano, foi como que chama o cara? Ele falou, Marcelo Porto. Eu cheguei pro Raoni e falei assim, Raoni, tem um cara no meu condomínio que eu tô mudando e ele chama Marcelo Porto. Ele falou assim, ó, o cara é bom. Que legal. O Raoni, ele é um cara que sempre me ajudou. E eu já falei isso, ele já fez o Botecast com a gente. Eu vi. Ele com o Carlão também. Carlão das antigas da Bolsa, operador Sim. de posto. Então,
Só que ele era um cara que eu tinha como referência. Eu falei, cara, será que esse cara vale a pena eu me relacionar, etc? Eu falei, Rony, o que você acha? Cara, o Porto é top. Acabou, sabe? Eu tive a validação de um cara que eu tenho como ídolo. Um cara muito foda no que ele faz. Raoni realmente é uma referência, ele é uma pessoa então, muito assim, diferente. Eu, desde a primeira vez que alguém falou que alguém trabalhava na XP, que eu não conhecia, eu fui me consultar. E essa foi a resposta que eu tive. Então, assim, eu nunca tive... Ufa, ainda bem, né, meu? Já pensou se o cara... Pega um desafeto aí, tá ferrado. Mas não tem muitos, não, graças a Deus. Então, mas olha como é interessante a gente fazer um hall de amigos e você tem a validade de amigos que conhecem amigos Sim. que vão falar, cara, pode ir, vai na confiança. Então, eu nunca tive uma trava pensando assim, quem que é o Marcelo Porto? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, cara. O cara é bom. É muito comum, às vezes, no mercado financeiro, as pessoas se verem como adversários, concorrentes, e não é isso, né, cara? A gente tá no mercado aí, mercado você tem que deixar a porta aberta, mercado é pequeno, o sol nasceu para todos, né? Eu sempre falo lá nos nossos fóruns, né, especialmente dentro da XP, com outros gestores, né, a gente não tá concorrendo entre si, né, a gente não tá concorrendo pelo mesmo cliente, né, a gente tá tentando, tem tanto brasileiro que tá precisando de ajuda com seus investimentos, planejar o seu futuro, proteger suas famílias, né? Então a gente tem muito espaço e eu quero aproveitar aqui para agradecer ao Raoni pela referência, depois tem que acertar lá, mandar um agrado lá para ele, porque afinal o Raoni é um parceiraço, eu tenho uma agência de viagens, já foi meu passageiro, mandei lá para o Marrocos, ele gostou bastante, voltou bem entusiasmado da experiência, foi legal. Mas deixa eu só falar um negócio... Pra caralho. Deixa eu só falar o negócio dos par de sapato. Aí o cara me deu esse presente que era um aumento de par de sapato. Aí eu pensei comigo, porque eu sempre acreditei que cada um de nós é dono do seu destino, né? A gente tem livre-arbítrio, faz as escolhas, certo. Não adianta você ficar chorando, reclamando. Eu tinha mostrado pro cara o meu valor, tinha mostrado a minha insatisfação, falei, pô, vou correr atrás. E no mesmo prédio que tinha essa corretora, tinha a corretora do Grupo Sadia, né? Quem estava lá na ocasião era uma pessoa que tinha trabalhado no Banco Auxiliar, que já me conhecia de garoto. E aí me perguntou, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, não tô no lugar, não tô feliz e tal. Ele falou, pô, nós estamos com uma vaga aqui precisando da pessoa, você não quer subir fazer uma entrevista? Aí eu fui, né, fiz a entrevista e tal, gostaram lá da nossa conversa. E aí os caras perguntaram quanto é que, né, e os caras me propuseram ganhar o mesmo salário, só que pagavam metade da minha faculdade. Que não era tão caro assim, né? E aí eu desci e falei pro cara, falei, não, olha, tô fora. Vou sair e tal... mas quanto eu vou te pagar? Eu falei, não, vamos pagar o dobro do meu salário, não tinha como recusar, eu não vou te deixar na mão, se você quiser eu compro aviso prévio, porque eu não acho certo sair do dia pra noite. Não, eu cubro a proposta. Filho da mãe, né? Aí eu pensei comigo, se eu sou um bosta mesmo. eu pensei comigo, se eu precisava de uma resposta pra sair, a resposta tá dada, porque o cara tava me operando. Ele poderia pagar muito mais do que tava pagando por mim e não pagou. Eu pensei comigo, falei, se eu tinha alguma dúvida, e aí eu falei pra ele uma coisa Você teve esse discernimento? E eu falei pra ele... Porque muita gente ia, tipo, jogar, Fred, você ia pegar a proposta, você achava ele dobrou, né? E aí o outro ia falar, mas você não ia fechar... Não, é que o cara dobrou, eu pago mais, você iria de novo. Mas aí eu falei pra ele uma coisa que eu aprendi lá embaixo no pregão, né? Eu falei pra ele, eu sou pobre, né? Eu sou de uma origem muito humilde, até os 15 anos de idade eu não tinha um quarto pra dormir, mas eu aprendi uma coisa no mercado, a minha ferramenta de trabalho é a minha palavra. Tchado é tchado, não se volta atrás. Então, dei fechado... Fechado é fechado. Tchado é tchado, né? Então, bateu no peito ali e já era. Tchado. Isso é então, top. levou e acabou. E aí, eu fui para essa corretora, fui muito feliz lá. Comecei como operador pleno, saí como head da área. Fiquei de 1988, né? Até 2002, até o dia 4 de janeiro de 2002. 11 de setembro foi ali em 2001, né? E eu brinco, né? Porque... a empresa tinha acho que uns 5 ou 6 gerentes, eram caras mais ou menos da 50 anos ali, 40 e poucos, um pouquinho mais, e eu, com 31, 32 anos, né? E os caras tiveram uma ideia, vamos sacrificar uma ovelha para Deus por conta desses tempos ruins que estamos vivendo. Adivinha quem foi a ovelha, né? Então eu sempre falo, né? Ter me transformado num agente autônomo de investimento não foi uma escolha, mas foi um pé na bunda que me fez andar para frente. Porque quando isso aconteceu, uma coisa muito frustrante quando você trabalha numa estrutura corporativa
é que nem tudo depende de você. Sim. Aliás, a maioria das coisas não depende. Exatamente. Né? E nem depende dos outros, que você acha que eles são foda. Às vezes chega algo pro cara que o cara fala... Tem que fazer. Ele tem que fazer. Eu tenho que fazer. É. É E o ele meu vai que tá fazer na assim. frente. Obrigado. Tchau. Amigos de Obrigado. negócios à parte. Derrubei aqui. Então, o que aconteceu? Teve um evento lá na Sadia que Obrigado é business. foi muito... Isso aí. Eu tive um evento que foi muito marcante lá e muito frustrante na corretora do grupo, né? Porque a gente ia visitar os clientes, aí toda corretora tinha aquele folderzinho, né? Aquela pastinha ali com as principais informações. E eu lembro que eu fui visitar um cara do banco e na hora que eu dei o folder pra ele, ele falou assim, tá bom, deixa eu colocar aqui na pilha. E ele colocou numa pilha, todo mundo fazia a mesma coisa. E naquela época eu falei, pô, e se a gente fizesse um CD-ROM? Olha que coisa moderna, né? CD-ROM. Aí eu vi lá quanto que contratava um camarada aqui nesse cara aqui, muito bom, aliás, diga-se de passagem, fazer a edição e tal, não sei o quê. Pô, montei um super projeto que ia ser naquela época algo inovador. Pô, vamos fazer um CD-ROM com locução, imagem, falando do grupo, falando da corretora. Isso é 2002? 2001. 2001? Fazer um CD-ROM. Aí eu fiz um trabalho de 6 meses, cara. Que era uma coisa trabalhosa. Você não tem as facilidades que você tem hoje em dia de coletar informação, de contato e tal, não sei o que lá. Entreguei na mão do meu diretor. Meu diretor foi lá na Sadia, o chefe dele virou pra ele e falou assim, não, isso aqui é besteira, faz em PowerPoint. Assim, aí o cara não defendeu a minha ideia, sabe? Aí eu 6 meses. Aí eu falei, cara... Aí quando eu fui mandado embora, eu falei, mas eu não vou passar mais por isso. Aí o meu irmão, que é um pouco mais novo do que eu, 6 anos mais novo, apesar que a aparência não diz, né? Eu aparento muito mais jovem que ele. Ele rodou sem óleo. Rodou sem óleo e tal. Como ele chama? Maurício. Obrigado, Maurício Porto. O Bill. E aí ele já era agente autônomo de investimentos. E ele falou, pô, vem trabalhar aqui comigo, né, cara? Eu já com 2 filhos pequenos, falei, caramba, será que é isso? E aí eu tive uma das minhas mais gratas surpresas, né? Eu sentei nessa corretora, era engraçado, né? Porque vocês estão vendo, eu tenho esse corpinho de bailarino, né? E a corretora não tinha lugar na mesa, né, cara? Não tinha lugar pra sentar. Aí me arrumaram uma banqueta, sério mesmo, uma banqueta pra eu ficar sentado entre meu irmão e um outro cara e colocaram um ramal, um telefonezinho assim de disco pra eu falar. Ali era o meu... Enquanto não livrasse algum lugar na mesa que pudesse me acomodar. E qual foi minha surpresa? Que ao ligar, porque na verdade eu liguei para os clientes, ainda muito moço, né? Vivendo uma experiência totalmente nova, eu liguei para os clientes só para dar uma satisfação. Olha, a partir de agora eu não vou estar falando mais com você, porque eu não trabalho lá mais naquela corretora. Pô, obrigado aí por toda a atenção. Mas eu não tava ligando para os caras para assediar, para que eles se tornassem meus clientes. Tinha esse pudor, né, cara? Pô, trabalhei tantos anos assim. E aí, invariavelmente, o que eu ouvia, é mesmo, você saiu de lá, pô, manda uma ficha cadastral de onde você tá. Eu falei, não, mas eu liguei pra ele. Não, né? Por favor, imagina, que é isso. Não, manda uma ficha. E os clientes insistiram. Inclusive né, eu falei pra ele, falei, pô, não é minha intenção te roubar. E ele me falou uma frase que eu carrego até hoje, né? Ele falou, eu não sou de ninguém, eu sou do mercado, eu sou de quem me atende bem. Então eu sempre falo pros assessores lá que trabalham comigo, os mais novos, né? O cliente não é seu, o cliente é do mercado. Sim. Né? Você não atende bem ele, vem bom outro. atendimento. Você não atende bem ele, vem outro e atende. E aí eu tive uma grata surpresa que no meu primeiro mês de agente autônomo, eu jogava 3 vezes o meu salário de gerente, né? Então eu No primeiro mês? Foi no meu primeiro mês, assim. E aí eu pensei, pô, eu era o último trouxa do planeta, né? Porque eu tinha um cartãozinho, a segurança de um plano de saúde, de uma posição, mas eu recebia muito menos do que aquilo que eu merecia por conta daquilo que eu era capaz de produzir. E assim foi indo, né? E aí, a partir de então, nós criamos esse CNPJ na época despretensioso, que era Núcleo para Investimentos, que nada mais era que era para canalizar a minha produção do meu irmão. Num dado momento, a gente criou um escritório vinculado àquela corretora do qual éramos parceiros. Chegamos a ter uma equipe de até 11 pessoas, um sistema quase que embrionário desse formato que é hoje. Só que é aquela história, né? Tinha uma crise do subprime pelo caminho, né? E aquilo fez com que o mercado encolhesse demais. Aí voltamos a ser somente eu e meu irmão, encaramos os anos de dificuldade do PT, né? E aí quando veio foi na crise, deixa eu até fazer conta aqui, foi na crise do subprime. Nós tínhamos um cliente muito grande, tinha uma grande posição a ter, uma corretora não se sentia confortável carregar aquela posição. Acabamos entendendo que aquela corretora já não ajudava mais a gente. Falamos com 18 corretoras na época, inclusive foi quando eu conheci o Guilherme Benchimol. Ali naquele momento a XP estava criando um case de escala. Isso aqui, ano? Isso é 2008 para 2009, final de 2008.
A XP já era destacada e eles estavam construindo uma esteira ali para criar um case que eles pudessem escalar. E nós tínhamos poucos e grandes clientes que eram sempre situações de exceção. Então não era para ali. Aí nós fomos para a corretora 1, onde a gente ficou acho que até 2015, 2016, até que um dia eu recebi uma ligação de um grande amigo lá da 1, dizendo, fomos comprados pela XP. Então eu fui para a XP meio que na mudança. Mas foi uma virada de chave muito legal, porque até então a gente trabalhava mais com bolsa. E a partir do momento que nós fomos para a XP, a gente pôde começar a atender, porque sempre foi uma demanda natural das pessoas mais próximas. Pô, me ajuda aqui a cuidar do meu dinheiro e tal. Só que as corretoras não tinham produtos. Era praticamente comprar e vender bolsa, índice e tal. E tendo ido para a XP, foi meio que trocar uma roda com o carro andando. A gente começou atendendo Family and Friends. Essas pessoas foram gerando novas indicações, né? E aí, a minha carteira e a carteira do meu irmão foi crescendo. E o que nós percebemos? A XP ela cresceu muito horizontalmente. Num dado momento ela já tinha uma presença nacional e o objetivo da XP era passar a crescer verticalmente. Então naquele momento a gente entendeu que aquele nosso CNPJ, uma vez vinculado como um assessor de investimentos da XP, tinha ganho uma possibilidade de a gente gerar um equity a partir dali. E a partir dali, né, isso no começo, no finalzinho de 2018, a gente vira a chave, vamos transformar de fato a Nucleopar numa empresa. E aí a gente começa a trazer novos profissionais. Então hoje nós somos aí, estamos caminhando para 30 assessores de investimento, né? Estamos virando uma chave. Provavelmente agora já no início do ano devemos mudar nossas instalações e cá estou aqui. Como eu disse para o Guilherme em certa ocasião, que eu sou muito grato a ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto de financeiro a Nucleopar tem sob custódia hoje? Hoje a gente tem 700 milhões. 700 milhões. E a nossa ideia é chegar até o final do ano que vem com entre o dobro e o triplo disso, né? Agora, no final do ano, nós temos conversado com profissionais de algumas casas, né? Do mercado financeiro, né? Mostrando para eles, né, que a gente tem um modelo bastante agressivo de reconhecimento de produção, de partnership. Então, acho que isso vai ajudar a gente a dar um salto. Mas só para concluir aquilo que eu estava falando, né? Numa das ocasiões, estava conversando com o Guilherme, eu disse que eu era muito grato a ele, né? Porque ele transformou um cara de 54 anos, com 36 anos de mercado, num garoto. Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Quando eu trabalhava nessa corretora do Grupo Sadia, um dia eu falei pro pessoal, né? Falei, poxa, a corretora não desconfia o quanto eu amo fazer isso aqui. Porque se desconfiassem, jamais me pagariam um salário, me cobrariam ingresso e o pior, eu ia pagar, né? Então eu sou um abençoado porque eu amo o que eu faço. Tem uma passagem muito marcante. Meu pai adoeceu em 2000, né? E faleceu em 2000. E quando meu pai morreu, eu tive um contato muito próximo, muito intenso naqueles dias de UTI, de hospital, com profissionais da saúde, mas particularmente com os enfermeiros. E assim, o trabalho de um enfermeiro não tem preço. Não tem dinheiro que paga o trabalho de um enfermeiro. Ele é um profissional, você paga ele, mas não tem dinheiro que pague. E quando eu tive contato muito próximo, muito vivo com esses profissionais, eu entrei meio que numa crise existencial, né? Porque meu trabalho era 100 com 200, 100 com 200, era 150, 150 pagão, vendedor só 300, oferta firme no 200. Eu me sentia uma engrenagemzinha de uma coisa muito maior. Não agregava nada. Ficava pensando, né? Qual que é a nobreza do meu trabalho, né? Quando eu olho todo trabalho é nobre, né? Mas que eu ficava assim, poxa vida, qual que é, né? Quando eu olho um médico, um enfermeiro, um bombeiro, um psicólogo, né? A pessoa tá lá sofrendo, o cara dá a mão, oferece um caminho pra pessoa. Pô, isso aí me questionei demais sobre isso. E uma grande virada de chave pra mim, né, de ter firmado essa parceria com a XP, de ter mudado esse setup meu, né? Meu setup qual era? Atender grandes clientes que tinham grandes posições e mercados de giro específico e tal, né? Mas não via isso, essa coisa mais. E ter ido pra XP me deu essa possibilidade de fazer parte da vida das pessoas, né? Então eu lembro de um dia que eu fiz uma portabilidade para uma senhora que pagava lá num produto de previdência de um grande banco, um produto de renda fixa, uma taxa de administração de 2,5%. Aquilo ali, na prática, significava que ela iria receber, ao final da vida dela, depois de ter economizado tanto, muito, muito, muito menos do que poderia. Porque não só pelo fato dela estar pagando a mais, mas como aquilo impactava diretamente no poder do efeito do juros sobre os juros. Sim. Né? Então, poder ter entregue isso, né? Uma outra situação, nós tivemos o caso de um jovem promissor aí do mundo de criptomoedas que aos 27 anos faleceu, né? E esse menino teve eu digo menino porque meus filhos têm até mais que isso.
Esse menino teve muita lucidez que ele criou uma estrutura de proteção para os pais dele, né? A mãe dele, uma mulher muito simples, trabalhava como auxiliar numa escola municipal e ele deixou uma boa apólice para ela, né? E a gente cuida dessa família. Então, poder fazer parte da vida das pessoas, nós tivemos casos assim, por exemplo, às vezes de uma pessoa ser mandada embora do emprego e antes de falar com os familiares, falar com o assessor. Pô, fui mandado embora, e agora? O que eu faço? Pô, você me ajuda a cuidar melhor dos meus investimentos? A gente tem um trabalho recente que a gente fez aí Desculpa fazer uma propagandinha aqui. Né? A gente tem uma série no nosso canal no YouTube, Nucleopar Investimentos. Qual o nome? O nosso canal no YouTube é Nucleopar Investimentos. Nucleopar Investimentos. E nós temos uma série lá chamada Núcleo Young, que são uma série de 5 vídeos, né? Que é uma educação voltada para os jovens, adolescentes, crianças. Tentar incutir essa ideia que nós, né? Nós não tivemos educação financeira. Sim. Ainda hoje eu visito grandes empreendedores de sucesso que não sabem muito bem a diferença de um CDB para um fundo de investimento. Né? E por conta dessa série, teve uma cliente nossa que foi ter reunião com um assessor em que os 2 filhos dela, um menino de 10 e de 11 anos, quiseram participar. Falou, vou ter uma reunião com o assessor de investimento, então eles participaram. Okay. E, pô, ela falou que foi definitivo aquilo. Porque a partir de agora, eles não querem mais gastar dinheiro com besteira. Eles, quer que eu corte a grama? E aí quer uma mesada para cortar a grama. E estão juntando o dinheirinho lá e corta a grama pro vizinho e tal. Então, quer dizer, a gente incutiu uma semente. Esse trabalho da assessoria de investimentos, ele permite muito a gente fazer parte da vida das pessoas. Isso é muito recompensador. Eu vou aproveitar o gancho e pôr na mesa, porque você falou uma coisa aqui nos bastidores que eu acho fantástico, né? Você falou sobre, tipo, dar proteção à família, mas também pro cara que tá nos assistindo e é um empresário, ele tem uma operação rodando, sim, dá pra, tipo, dar uma proteção pra esse cara e ele dá exemplos disso pro pessoal saber, porque assim, puxa, quando a gente tem pessoas especializadas que entendem a minha dificuldade e conseguem suprir e cobrir o risco que eu tenho, cara, pra mim fica embaçado o negócio, porque assim, eu falo, porra, eu não quero me expor à torta e à direita, eu quero me expor com segurança. E você tem um negócio legal, né? Então... Eu vou contar uma historinha rápida aqui que eu tava falando antes da gente começar. Eu gosto muito de viajar, não encontrei um jeito melhor de gastar dinheiro que não seja viajando. E nas viagens, obviamente, eu faço aqueles programas todos que os turistas têm que fazer, afinal de contas, você vai nos lugares, tem que conhecer aqueles... Mas eu gosto muito de conversar com as pessoas dos lugares, né? Isso nos permite conhecer mais aprofundado aquela cultura e entender. E eu sempre conto essa história que eu estava em Las Vegas, num restaurante chamado Stratosphere, ficar girando assim, né? E eu gosto de puxar conversa, assim, com motorista de táxi, as pessoas comuns, né? E aí uma moça estava me servindo, ela devia ter lá seus 23 anos, e eu perguntei para ela, na ocasião, se ela preferia o Bush ou o Clinton. E ela me deu uma resposta surpreendente. Porque de bate-pronto, sem pensar, falou, claro que o Bush. E o Clinton é uma figura mais simpática, né? Um cara mais boa pinta e tal, não sei o que lá. E eu fiquei surpreso com aquela resposta tão incisiva, assim, né? Direta, né? Direta. Falei, pô, por quê, né? Ela tinha certeza. Com ele, a minha carteira de ações valorizou muito mais. E foi surpreendente aquela resposta, né? Quer dizer, uma jovem garçonete no restaurante determinando a simpatia ou não dela por um candidato ou partido político por conta do quanto aquilo tinha repercutido na carteira de ações dela. Isso quer dizer o quê? Nos Estados Unidos é muito comum, 2 coisas são muito comuns. As pessoas terem uma carteira de ações ou aplicarem em ações através de bons fundos de investimento e terem estruturas de proteção e sucessão patrimonial, né? O que isso quer dizer? No Brasil, quando a gente fala em seguro, a gente está muito ligado à ideia do aluguel de uma apólice, né? Você vai pagando um valor mensal por um determinado tempo, de tempo em tempo aquele valor tem que ser renovado, ou você paga mais para manter o mesmo nível de proteção, ou você acaba tendo que diminuir o seu nível de proteção para poder continuar pagando aquele determinado valor, porque na verdade o que você está fazendo? Você está alugando uma apólice, você não está comprando uma apólice, né? E, obviamente, com o passar do tempo, o seu risco vai aumentando. Nos Estados Unidos, que é um país mais desenvolvido, o que as pessoas fazem? Estou dando os Estados Unidos como exemplo, mas isso vale para outros países também, tá? As pessoas compram apólice, compram estrutura de sucessão, né? Compram estruturas de proteção. Eu nem gosto de falar a palavra seguro, porque seguro é tão mal visto no Brasil. Quando você fala isso, a pessoa já fica até... Então, na verdade, qual que é a grande diferença? Essas grandes companhias seguradoras, elas vão te examinar, vão congelar o seu seguro e você vai comprar uma apólice em que você vai pagar essa apólice durante um determinado tempo.
E a partir desse tempo você tem essa apólice quitada, você carrega ela para o longo da sua vida e este valor ele pode ser recuperado. Não é um investimento, é importante deixar isso bastante claro aí para quem estiver vendo, né? É uma forma de você tentar proteger o valor deste, corrigindo por um indicador de inflação, no caso IPCA. Não é um investimento, mas também não tem essa finalidade. Tem a finalidade de dar para a pessoa uma proteção, por quê? Quando todos nós aqui iremos, né, um dia partir. E aquele patrimônio que a gente constituiu vai ser transmitido para os nossos sucessores. Esse processo de transmissão para o sucessor, ele pode custar de 15% a 20% do patrimônio. Quando você junta ITCMD, que é aquele imposto que a gente paga para transmitir o bem. No Brasil, no geral ali é 8%. Aqui em São Paulo ainda é 4%, mas seguramente vão aumentar. As despesas advocatícias. Quando a gente pensa, inclusive, no fato de que a pessoa que está partindo, ela contribui para o orçamento doméstico. Então, de imediato, você deixa de ter aquela entrada de recursos, você pode criar você pode fazer um estudo, uma análise, um diagnóstico e poder oferecer para essa pessoa a possibilidade dela comprar essa proteção. Um cliente meu certa vez perguntou, mas quanto é que rende isso aí? Eu falei, vai render o IPCA mais um fator que vai oscilar de acordo com a idade. Mas se eu aplicar esse valor, eu tenho um retorno muito melhor. Eu falei, se você souber o dia que você vai morrer, beleza, a conta fecha. Porque imagina o seguinte, tá? Tô falando em números genéricos aqui, só a título de exemplo. Eu pago uma apólice R$1.000 por mês. Uma apólice que vai me proteger, vamos imaginar lá, R$500 mil. Se eu juntar esse dinheiro por 6 meses e vier a faltar, quanto é que fica para minha família? R$6 mil. Sim. Se Deus o livre guarde, eu de uma forma prematura, porque essa proteção é exatamente para isso, para proteger especialmente por situações onde a pessoa de forma prematura pode partir. Ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente, a gente viu essa moça Você fala muito bem, mas assim, o pessoal tem que entender que assim, quando a gente faz um seguro, você não faz um seguro porque você sabe o que vai acontecer. É exatamente um plano de saúde. Sim. Não é precisar. Pra você fazer uma consulta quando se precisar, não precisa. Tem, né? Exatamente. É exatamente se você tiver uma pica. Sim. Exatamente. Então a ideia o que é? Você poder fazer com que esse patrimônio seja preservado e essas famílias possam estar assistidas. Agora na pandemia, infelizmente, né, nós perdemos clientes. E assim, é muito comum no Brasil que as famílias em geral tenham a maior parte do seu patrimônio imobilizado e com baixíssima liquidez quando comparado a essa parte imobilizada. Então não é raro famílias terem dificuldade numa situação de ter que lidar com o inventário, de não ter recursos nem para pagar o tributo. Sim. Quanto mais contratar um advogado, isso sem contar o impacto e eventualmente se essa pessoa que partiu for aquela provedora que traz recursos para a família. Então assim, nós temos essa preocupação, né, de proteger esse processo de transição, mas não é só isso, né? Não existe planejamento sem proteção. Vamos imaginar aqui profissionais da saúde. Como todos os profissionais estão sujeitos a cometer um erro. Esse erro pode ser judicializado. Esse erro judicializado, né, no limite, ele pode comprometer toda a estrutura patrimonial da pessoa. Então, existem produtos que protegem as pessoas nesse sentido. A mesma coisa executivos, né? Eles podem ter, às vezes, que ser solidários com o seu patrimônio por um insucesso da atividade daquela empresa. Quer dizer, como a gente tem que proteger essa. Então, assim, proteção e planejamento financeiro, eles andam meio que lado a lado, sim, né? Então não adianta a gente ajudar os nossos investidores a terem a melhor eficiência nos seus investimentos, cada um dentro do seu perfil, se ao mesmo tempo a gente não tiver a preocupação de proteger. E graças a Deus, eu acho que os brasileiros estão começando a se dar conta disso. A gente tem chamado a atenção para esse aspecto e isso tem sido muito proveitoso, assim, e é muito recompensador, sabe? Porque eu tenho o caso de uma cliente, uma psicóloga muito bem sucedida, né? Recebe muito bem, mas o trabalho dela depende 100% dela, estar bem. Sim. E ela conversando certo dia comigo, né? Me falando do tamanho do patrimônio dela, de quanto ela tinha de liquidez, eu falei, olha, você tá numa bicicleta aí, né? E não pode parar de pedalar, porque se você parar de pedalar, você cai. Ela é a chefe da família, recebe muito mais do que o companheiro dela. E se ela faltasse, aquilo que ela tem de liquidez hoje não garantiria à família dela a possibilidade de transmitir o patrimônio que ela já constituiu, que está muito parte imobilizado. Então nós montamos uma estrutura que no caso dela consome acho que talvez 5% lá do orçamento dela, em que ela tem lá uma proteção para que se ela adoecer, poder ficar 200 dias em casa. Ela até brincou, né? Falou, poxa vida, se eu ficar doente em casa, hoje eu estou valendo mais do que trabalhando, né? Então ela tem uma apólice que permite garantir o futuro do filho dela, porque ela tem um filho que ainda não entrou na fase de formação universitária, né? Então, se ela faltasse, não estaria garantido. Então, hoje, nesse caso, a gente tem uma apólice decrescente para ele, que a cada ano que passa, a necessidade dela é menor.
E para o patrimônio como um todo, a gente tem esse seguro resgatável, que numa eventual ausência dela vai ser o suficiente para fazer essa transmissão. Então hoje ela até brincando comigo falou: eu não tinha noção do meu problema. A partir do momento que eu tive noção do meu problema, eu não consegui dormir mais. E a partir do momento que vocês entregaram essa solução para mim, agora, graças a você, eu durmo tranquilo. Então esse tipo de contato tão fundo com as pessoas é extremamente recompensador. Então, de alguma maneira, aquilo que eu disse lá atrás, de achar que o meu valor não tinha trabalho, quando eu olhava dos enfermeiros, hoje, sem obviamente ter a pretensão de me comparar com esses profissionais que são maravilhosos no que fazem, né? Pô, esses dias eu vi aí 2 policiais, os caras estavam roubando os caras numa ponte assim, e os caras saíram correndo na direção dos caras, os caras tudo armados. Eu falei, cara, quanto que esse cara tem que ser destemido? Quanto que ele ganha? Né, cara? Aí tu vai ver quanto que ele ganha pra fazer isso aí. Olha a nobreza desse camarada. Demais. Cara, os caras parecem que tem um disjuntor na cabeça do camarada que desliga e o cara sai correndo na direção de uns caras que estão armados e que não tem nada pra perder. Não. Então eu não tenho a pretensão nenhuma de me comparar a esses caras. Mas você achou o seu valor. É poder fazer parte da vida dessas famílias, né? Desde ver a criança estar sendo incentivada e de assistir a família no pior momento dela. Dá tranquilidade pra família. Isso é muito recompensador e acho que de alguma maneira isso é que eu sempre falo lá pros nossos assessores. Eu falei assim, o nosso ofício tem muita nobreza. Eu espero que vocês se deem conta disso para poder sentir esse prazer que eu sinto em poder ajudar as pessoas. Isso é muito legal. Eu queria te fazer primeiro um elogio, que você fala muito bem, você esclarece muito bem as coisas. Tem gente que diz que eu sou tagarela, mas você tá sendo mais gentil. Não, mas assim, você fala com uma clareza muito fácil de entender. Mas eu queria voltar e pedir para você dar um foco nisso, porque eu vejo que é uma situação muito foda para a maior parte dos empresários do Brasil. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho várias operações acontecendo e eu não tenho um seguro que me defenda de uma execução trabalhista. Como que o seu serviço pode, ajudar o empresário a ele fazer um seguro e se proteger disso? Que então, é o que você estava falando. Eu aprendi uma coisa, né? A forma como cada pessoa lida com dinheiro é quase que uma impressão digital, né? É muito peculiar, né? Muito de cada um, né? Tem pessoas que não têm nada e são capazes de dividir o mínimo que têm. Tem pessoas que têm muito e não conseguem olhar para o lado. Isso vai variar. Tem gente que tem pouco capital, mas tem muita propensão ao risco, né? E com isso pode se expor, mas também pode obter bons resultados. Então isso é muito peculiar. No caso dessas estruturas de proteção, assim, não tem uma fórmula pronta para cada pessoa, né? Ou melhor dizendo, não tem uma fórmula pronta geral. Perdão. Nós temos que entender a fundo cada pessoa. Então hoje lá, por exemplo, nós temos um grupo de especialistas, né, que em parceria com os assessores de investimento conseguem fazer, através de entrevistas, conhecer a fundo cada investidor. E a partir disso, entender quais são as suas reais necessidades, né? Então, por exemplo, a questão trabalhista, né? Nós temos seguros voltados para isso, risco de responsabilidade civil. Eu até não sou nem o mais especialista para falar nisso, porque eu tenho um time bom pra caramba lá. São 3 caras assim, o Natanael, que é um menino que veio de um grande banco, um cara super esforçado, um empreendedor por natureza. Eu até brinco, né? Que eu trouxe ele pro time na hora que ele falou pra mim que ele tinha... Que uma vez ele comprou uma mina d'água no Piauí. Eu falei, eu não conheço ninguém que consiga ser mais empreendedor que isso, né? Comprar uma mina d'água no Piauí é o máximo de empreendedor que um cara consegue ser. Ô Paco, você tem que parar de girar a coxinha que aparenta que o Porto tá comendo tudo. E eu não comi nenhuma. E eu não comi nenhuma até agora, hein? O Paco tá girando e ele só ele come. Eu tô dando pro porco. Ah, entendi. O porco come pra caramba. E aí, e além do Natanael, nós temos lá o Rafael, que aliás foi pai esses dias. E temos também, eu queria uma aguinha a mais, se alguém puder me dar aí, eu agradeço. Opa! E nós temos também o Fernando, então eles são um time que nos ajudam a ver a fundo cada cliente, para que para cada cliente a gente consiga ter a solução mais eficiente. Não é raro, olha que interessante isso. Não é raro que clientes que já tenham estruturas, ou seja, que já são compradoras do... Obrigado, viu? Não é raro que tenham pessoas que já sejam compradoras da estrutura, que tenham mais estruturas que às vezes já não dizem mais respeito àquela realidade daquele momento. São coisas que foram contratadas num outro momento de vida
e que precisam ser, de alguma maneira, revistas. Né? E isso, a gente faz esse trabalho bem a fundo. Então, assim, respondendo resumidamente a sua pergunta, isso vai mudar de cada pessoa para cada pessoa, cada nível de risco que ela está exposta. Mas é possível o cara se proteger de qualquer tipo de pica. Vamos falar. Porque assim, o empresário não quer se expor demasiadamente onde ele ponha patrimônio, vida em risco. Sim, com certeza. E no Brasil tem um detalhe, né? Em qualquer lugar do mundo, quem empreende está exposto ao risco do seu negócio, e isso faz parte. No Brasil nós temos riscos adicionais, né? A gente tem aí uma justiça trabalhista que tem decisões surreais, né? Tivemos aí algum avanço recentemente, mas você vê que a coisa já começa a retroceder. Então empreender no Brasil é algo muito difícil. Eu costumo brincar, né, que a gente deveria fazer um busto para cada grande empreendedor no Brasil, porque, olha só, eu vou contar uma historinha rápida aqui. São poucos, assim, motivos que nos dão orgulho de sermos brasileiros, né? São poucos homens públicos que fazem jus ao papel e à confiança que é depositada no povo por eles. Então, é muito natural a gente imaginar que sair do Brasil e ir para um lugar melhor é um sonho de consumo de muita gente. E é um sonho de consumo legítimo, né? Quem que não quer ter a possibilidade de levar seus filhos para um lugar onde possam ter uma melhor formação, onde possam estar menos expostos aos riscos? E uma vez, conversando com um cliente meu, que muito, muito antes de ser cliente é um grande amigo, eu perguntei para ele, né? Falei, cara, você não pega tudo? Passa no COB, vai embora. Você pode, viver bem em qualquer lugar do mundo. E a resposta dele foi assim, um chute na minha boca, que te arrancou o meu maxilar do lugar, que ele falou assim, não, nós empregamos 3.000 funcionários. Mais de 10.000 pessoas dependem da nossa iniciativa. Eu tenho uma responsabilidade social muito grande, eu não posso pensar assim. Cara, mas aí eu pensei... Peraí, empresário não é um grande filho da puta? Então, aí, cara, foi a coisa que mais me surpreendeu, porque eu jamais imaginei o cara dar uma resposta. E quer que eu te fale uma coisa? Muito mais do que as pessoas possam imaginar, tem muito mais grandes empreendedores que pensam assim. Sim. Que não são só necessariamente movidos pelo seu sucesso financeiro, até porque já encontraram um sucesso financeiro que é mais do que suficiente para atender suas próprias demandas. Então é gente que age mesmo, né, por um espírito, né, gente que tá ali, que se dedica, e que no Brasil muitas vezes é marginalizado, é mal visto, não tem o devido valor. Tem um vídeo lá no YouTube de uma passagem do Roberto Campos, brilhante Roberto Campos, no Roda Viva, que ele fala isso, né? Que nós temos que proteger, nós temos que admirar, né? Nós temos que incentivar os nossos empreendedores. Infelizmente a gente não chegou ainda lá, mas eu espero que um dia a gente chegue. E aquela história, né? Cada um na sua proporção. Nós talvez sejamos um exército de Dons Quixotes aí, mas a gente vai seguindo aí, lutando contra os dragões, só que os nossos não são tão fictícios assim, não, né? É real, né? Todo dia. Reais. Deixa eu pegar, você contou tua história, etc. Mas eu queria pontuar lá no início, quando você vai ser auxiliar de pregão. Isso, é. O primeiro cargo é esse? O primeiro cargo é esse, auxiliar de pregão. Ficava com a jalequinho amarelo, aí saía da corretora de manhã, passava ali no Dá Licença, pedia um duplo na canoa, que era um hot dog duplo na canoa, e de lá ia até o pregão. E aí os velhinhos parando no meio do caminho, e aí, a bolsa vai subir hoje, vai cair. Porque antigamente o mercado era muito presencial. Apenas por estar com o jaleco. Batia o jaleco amarelo, os caras já sabiam que você era da bolsa, né? E era legal, porque tinha uns investidores que ficavam operando ali do que a gente chamava de aquário, né? Que tinha o pregão da bolsa. Podia ir, né? Você podia ir assistir o pregão ali do aquário, era aberto ao público. Então tinha aqueles clientes que ficavam operando ali, olhando o operador e falavam, compra, já sabia qual era o papel. Parece que, pelas histórias que eu já ouvi, né? Você conseguia transmitir uma ordem de compra, de venda ou blefe por gestos, né? Blefe eu não sei te dizer, mas que dava pra passar a ordem de compra. Porque normalmente o que acontece? Aquele investidor que tava ali no aquário, ele já era mais dedicado. Então o operador às vezes já sabia até quais os papéis que eles tinham, né? Claro, essa ordem tinha que ser transmitida, né? O operador ouvia a ordem do cara, ia lá pra coisa, pro cara registrar boleto e tal, né? Então, assim, o mercado ele era muito vívido, né? Era muito contato físico mesmo, né? Às vezes até de sair na porrada, né? Você contou aqui no bastidor como que você chegou, como que era a história da gravata amarrada? Então, quando você... tá vendo? A gente não pode contar essas coisas, porque a gente fala em off, o camarada traz a gente pra cá, a gente passa vergonha, mas tudo bem, eu vou contar a história. Bom, quando você entra na bolsa, né, você é chamado de, eu vou usar a palavra mais delicada, novato,
né? Mas é o termo que se usava lá na Cabaço. época. Você tá falando, né? E aí quando você entra na bolsa nos primeiros dias, é um processo de iniciação, batismo. Você vai ser zoado, esculachado pra caramba. E eu lembro que no meu primeiro dia, eu fiquei amarrado com um cara chamado Ricardo, de uma corretora chamada Seutec. Eles pegaram a minha gravata e a gravata do cara e deram assim, amarraram, de tal forma que nós parecíamos dois irmãos siameses, né? Nós ficamos das 9h30 da manhã até 1h da tarde, de cara colado um com o outro. Não dava pra desatar aquele nó, tanto é que aquele nó não foi desatado. Alguém arrumou uma tesoura no final do dia pra cortar as gravatas. E essa era o mínimo do que fazia. Né? Eu tava contando aqui, já que é pra contar, eu vou contar. Eu tava contando que eu tava anotando ali na cabine uma ordem, né? Antigamente era assim, o cara da mesa, o cliente ligava pro cara da mesa pegava a ordem, passava a ordem pra cabine, eu anotava na cabine, pegava o boletim, ia correndo lá pro operador do posto e entregava. O mercado de opções, que era mais ágil, eles usavam os telefones sem fios, que tinha uma quantidade limitada por corretora, né? Então as ordens menos líquidas você passava pela cabine, né? Tá. E a ordem de compra e venda mais agitada era pelo telefone sem fio, que o cara ficava ali na roda das opções, Paranapanema e tal. E aí eu tô anotando ali na cabine, vem um auxiliar mais veterano, né? E me dá uma encoxada, né? Aí eu já malandro, né? Virei pra ele e falei, fiz cara feia, fiz uma cara de macho. Foi um puto esforço, mas eu fiz. Fiz uma cara feia assim, olhei pra trás e falei pra ele, você tem 3 horas pra parar de me encoxar, senão eu vou ficar bravo. Aí o cara viu que já não adiantava que, né? Porque às vezes se o cara ficasse bravo, nervoso, é que eles iam sacanear mesmo. Então, assim, eu abreviei muito a minha fase de batismo, entrando na brincadeira e deixando rolar, e fazia parte do processo de amadurecimento, né? Todo mundo um dia ali já foi cabaço, e dali a 2 meses era eu que tava zoando os camaradas que entravam. Eu lembro que, inclusive, eu fui zoar uma vez um cara, que ele era bem grandão, né, meu? Porra, acho que eu batia no peito do cara. E o cara ficou bravo. Eu falei pra ele assim, pera só um minutinho. Aí arrumei mais 15 auxiliares de pregão. Falei, agora você vai ver. E depois viram grandes amigos, então tinha esse espírito de camaradagem. Era um ambiente de muita tensão, um ambiente de disputa. Vez ou outra saiu uma faísca com outra. Eu conheço mesmo um cara, eu não vou falar seu nome, mas você sabe quem é, que abriu a cabeça de um camarada na roda lá, porque ele... O que acontece? Na roda, antigamente, na BMF, antes de organizarem os pits, né, que é os operadores ficavam mais organizados, era uma roda mesmo. Mas teve uma vez que a roda saiu do pregão, assim, foi lá pra Praça Antônio Prado e voltou. Então, naturalmente... Mas isso foi um momento de turbulência? Sim, o mercado muito agitado. Então, tinha a roda, por isso que organizaram o pit. E na roda, normalmente, os caras que operavam os maiores lotes, eles ficavam bem no miolinho da roda ali. E os caras que operavam menos ficavam acessórios. Mas naquele dia, aquele nosso operador recebeu uma ordem grande. E ele queria entrar ali no meio da roda para o pessoal ouvir o que ele estava pregoando. E um cara deu um empurrão para ele do lado. E ele foi entrar, o cara deu um empurrão. Ó, bicho, na terceira ele não aguentou mesmo. Sentou o telefone na testa do camarada, abriu um corte lá, e aí, pô, vai todo mundo lá falar com o branco, só pra direita, vai expulsar o camarada da bolsa, é com muito custo lá da mesa, a gente intercedeu, conseguimos que ele tomasse um gancho, ele ficou uns 2 ou 3 meses lá com a gente na mesa pra poder voltar. Um grande parceiro nosso. Mas tinha essas histórias assim. Começa na bolsa incrível, né, Paco? como auxiliar, é isso? Quando você entrava lá na bolsa, era auxiliar de pregão. O auxiliar é o cara que tomava nota dos pedidos. Você anotava ali, levava o boleto pro operador. Não podia dar o tchado, né? Não podia. Tá. Mas aí o que acontecia? Vou contar aqui. Ô, Tião, você já tá aposentado aí no Ceará, tá beleza, tá liberado. O que às vezes acontecia? Às vezes os operadores estavam muito sobrecarregados. E às vezes tinha aquela ordem que era molezinha, né? Compra 1000 agrossérios a preço de mercado. Você olhava ali na botoneira, o último preço R$6,90. Como é que tá? R$685,90. Aí você chamava o operador de canto e falava, pô, tô comprando aqui. Você dava ali o cartãozinho pra ele assinava, e você levava lá pro operador seu, e ele assinava e você de alguma já. Só que se o diretor de pregão pegasse, aí era gancho. Mas era tipo você dando os seus primeiros passos e aprendendo a fazer inclusive, a coisa no certa. começo, o que acontecia? Os auxiliares de pregão não tinham nenhuma restrição de ocupar nenhum espaço no pregão. Aí, como isso foi ficando muito comum, para que as corretoras não usassem recorrente, sistematicamente, os auxiliares como operadores, o que a Bolsa fez? A Bolsa pintou umas faixas no chão. Não podia passar dali. Então, ali você não conseguia chegar no balcão do posto, né? Então, você tinha que chamar um operador para ele ir ali e tal.
né? Então era isso. Então ali você tinha o auxiliar de pregão, e isso que o pessoal normalmente chama de operador de pregão, o nome correto técnico, né? Quando saía lá o edital, que colocavam lá a sua fotografia ali na entrada da bolsa, né? No corredor de acesso, quando você era credenciado, era representante na sala de negociações, né? Que o Caraca. pessoal vulgarmente chama aí de operador de pregão. O jaleco vermelho era de operador. Isso aí já é da BMF, né? Porque a BMF ela nasce em 86, eu acho. Porque assim, primeiro que aconteceu, teve a BMF, que era Bolsa Mercantil e de Futuros. Foi uma bolsa que nasceu em concorrência à bolsa tradicional de mercadorias, que era chamada Bolsinha, que ficava ali na rua Líbero Badaró, que era a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Num dado momento, olha que loucura que era o mercado, você tinha 2 calls de fechamento de ouro acontecendo ao mesmo tempo, com a diferença de um quarteirão, que era o call de fechamento de ouro da BMF e o call de fechamento de ouro da Bolsinha. Então, às vezes, você ficava ligado, um operador em cada roda, e arbitrava uma eventual distorção de preço. As liquidações eram físicas, você tinha certificados de ouro, porque isso é loucura falar, muita gente não se dá conta. Até 1990, até o governo Collor, nós tínhamos títulos ao portador no Brasil. O que quer dizer isso? Você fazia um CDB, ia lá no balcão do banco, o balcão do banco te dava um CDB e você pagava o Igor aqui. E no dia de resgatar, o Igor resgatava. Por isso que tinha as ações OP e PP, ordinárias ao portador e preferenciais ao portador, e as ações ONPN, que O inclusive... engraçado é que a gente aprende hoje e nem ouve essa sigla. Não tem, Você falou mas- um monte de nome de corretora que eu nunca conheci nenhuma. E eu tenho 17 anos de mercado. Eu lembro algumas de... Só a 1. A 1 eu já A escutei 1 falar. é a 1. Foi a única. Foi a única. 1 e XP. Souza Barros, Ceutec, Souza Barros. Seu técnico nunca ouviu falar. Bittencourt, Progresso, Âncora, É um coração. Logicred. Nossa, Essa tantas aí. Essa não. tantas Das que corretoras. você falou só Souza Barros. Fator, mais recente. Tinha muitos corretores. Tinha até o diretor de pregão, chamava Seu Maurílio, né? E eu achava, ele tinha uma voz impostada, e eu achava que bonito quando ele chamava uma corretora, a corretora 146, que ele falava Betancourt, posto 9. Eu achava o máximo aquilo. Caraca, era muito legal. Então, era isso. Aí você lá dentro, você tinha Aí o jaleco vermelho era... o jaleco vermelho, voltando. O jaleco vermelho é quando foi criada aí, num dado momento, a Bolsinha e a BMF se juntaram, e a BMF, que era Bolsa Mercantil e de Futuros, virou Bolsa Mercantil... deixou de ser Bolsa Mercantil, passou a ser Bolsa de Mercadorias, que era para incorporar o mercadorias da outra bolsa, e de Futuros. E aí esse jaleco vermelho já são os auxiliares, né, de pregão da BMF, que os mais velhos lá, o pessoal brincava, né, os mais antigos do mercado, dizia que os operadores de BMF eram o refúgio dos operadores da Bovespa, né? Que os operadores da Bovespa eram os corretores tradicionais, né? Porque, assim, para quem não sabe, no começo da bolsa, o corretor da bolsa era uma figura tradicional. Por isso que no começo, até 1986, banco não tinha corretora. As corretoras eram apenas independentes. Por isso que você via esses grandes nomes de famílias tradicionais, né? Rocha Azevedo, Vidigal, Suplicy, eram nomes dos corretores antigos, que eram pessoas da mais alta casta da sociedade, né? A partir, acho que de 86, que os bancos são permitidos a terem corretores. Incorporado. Porque até então não tinha. As corretoras eram E é independentes. tudo no ano que você começou. Que louco foi isso. um ano de grande transformação, porque no Brasil nós tivemos a primeira tentativa. Porque vale lembrar, né? Nós tivemos um período de regime militar, ditadura militar, como queiram chamar, que começou em 1964 e termina em 1985 com a eleição do Tancredo Neves, que não tomou posse, né, adoeceu. Ele foi eleito indiretamente por um colégio eleitoral, pelos deputados, e quem toma posse no lugar dele é o Sarney. Naquele momento, o país vivia uma inflação elevada. E ali se tem o primeiro plano econômico, que é o plano cruzado, congelar o preço, que foi um tiro na água. Né? Aí você chega em 89 com uma hiperinflação, 3% de inflação ao dia. Hoje eu fico vendo o pessoal desesperado. É para estar mesmo. De fato, a inflação é um problema não só brasileiro, é um problema global. Nós estamos tendo aí um problema de oferta e de demanda, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu vivi com inflação de 3% ao dia, né? Então, quer dizer... Comprava comida cedo porque tu não sabia o horário que seria na tarde. Você né? falou uma coisa interessante. Chama a atenção de quem estiver vendo a gente aqui, e mesmo de vocês. Prestem atenção. Quando vocês forem num grande supermercado... É muito comum você ver pessoas mais humildes e de muita idade com os carrinhos mais cheios. Por quê? Porque são pessoas que foram forjadas
não acreditando no poder da moeda. Então, quanto mais você recebia o dinheiro, você queria transformar aquele mercadoria o mais rápido. Por isso que eu digo que o maior plano social que pode haver é a estabilidade da moeda. Porque a inflação, ela é cruel, atrapalha a vida de todo mundo, mas especialmente para as pessoas mais humildes. Que as pessoas de maior poder aquisitivo, elas conseguem se proteger, né? Conseguem um título atrelado à inflação, um bom fundimento. Agora as pessoas não, as pessoas humildes, elas sentem isso como ninguém, né? O IPCA, ele é um indicador de inflação mais comum e 70% deles são alimentos. Por quê? Porque para as pessoas mais humildes, a despesa com alimento é muito relevante, diferente do que acontece com a gente, né? Então o maior plano de assistência social que pode ter, o maior, o principal, é uma moeda estável, né? E esse momento lá que a gente vivia era um momento dificílimo. Veio o plano Collor, né? Quem viveu o plano Collor... Eu digo lá no escritório o seguinte, para os assessores, e lá na Nucleopar eu acho que a gente tem uma mistura muito boa de senioridade, né? Eu e meu irmão mais experientes, alguns outros profissionais mais experientes, e de vanguarda, né? Que é essa moçada aí de 30, 31 anos, vindo do banco, sabe muito do que está acontecendo. E a gente tem uma mistura boa. Então, para os mais velhos, eu falo, olha, tomem cuidado para que vocês não... que a experiência de vocês não transforme vocês em pessoas arrogantes, fechadas ao novo. É muito comum, quando você é experiente, você achar que você sabe tudo, né? E o Roberto Carlos ensina numa das suas músicas mais velhas, que ele diz o seguinte, né? Quem sabe menos das coisas, né? Ele canta assim, mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Isso é uma lição de humildade. Então isso é o que eu falo para os mais velhos. Mas para os mais novos eu falo o seguinte, no Brasil... Um camarada com mais de 50 anos, você tem que tratar ele com o respeito que se trata um veterano de guerra. Porque esse cara aí já sobreviveu a coisas que se ele sentar pra te contar, você não acredita. Né? No plano Collor, não foram, assim, muita gente se matou. Suicidou, é isso aí. Sim, iniciativas que passaram de gerações de família simplesmente acabaram. O meu filho nasceu em abril de 90, né? No olho do furacão. Só pude proporcionar para ele um parto num hospital bacana porque eu tinha um plano e um convênio. Se eu tivesse guardado dinheiro para pagar, esquece. Então, assim, quem passou por tudo isso, por todos esses planos econômicos, a gente viu muita coisa, né? Muito feriado bancário, né? Tipo, a gente viu até bolsa fechada lá no caso Narras, em 89, lá que a bolsa ficou fechada 3 dias, né? Então, foi muita coisa, né? Vi todas essas crises, vi todas as eleições, foi bastante coisa, passou bastante água debaixo da ponte. Olha que legal, né? E assim, explicar para o público que está nos vendo é o seguinte... O que ele falou é de uma forma simples de explicar para vocês qual é o problema da inflação real. Quando ele fala que é ruim para o cara mais humilde, por quê? Porque o empresário, o cara que tem grana, ele tem como defender o patrimônio dele aplicando nesse investimento atrelado à inflação. E ele também, como empresário, ele vai repassar preço, né? Então, assim, a margem dele, teoricamente, se mantém. O cara que é assalariado, normalmente o salário não acompanha. E num cenário onde que a gente tem ainda um número muito elevado de gente desempregada, né? Fruto aí de um... Então, para o pessoal entender. Então, assim, a inflação ela é terrível para a classe mais pobre. Sim, é devastadora. Porque, assim, se você conseguia comprar 3 quilos de arroz, 2 de feijão, a partir do mês que vem, ou a partir de amanhã, você só consegue comprar 1 quilo. 1,5 quilo. Por isso que é tão importante a gente... por isso que é tão importante a gente... cuidar do valor da moeda, né? Disso que nós conseguimos, né? Dessa estabilidade que foi construída ao longo do tempo e aí independente de governo, de nada. Por isso que é tão importante. É claro que esse problema de inflação que nós estamos vendo no Brasil hoje, diferentemente do que muita gente tenta tirar um proveito político, né? E aqui eu não quero entrar em mérito, ideologia, nada, cada um com a sua, né? Esse problema não é um problema brasileiro. Esse é um problema de escala global. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, uma inflação recorde, né? Acho que a maior dos últimos 30 anos. Sim. O mesmo se repetindo na Alemanha. Né? A gente teve uma combinação de fatores terríveis, né? Porque com a pandemia você tem uma contração das cadeias produtivas, né? As companhias aéreas diminuíram seus voos, mandaram o pessoal de bordo embora, né? As companhias deixaram de contratar o serviço de logística, desativaram uma plantas porção de coisa, né? Parou, né? Engoliu, chip né? não tem mais para fazer carro. Então falta de chip. Exatamente. Você teve uma contração das cadeias produtivas e você contrai muito mais rápido do que você retoma. E do outro lado, essa soma de incentivos dos governos que, né, emitiram
assim, guardadas as devidas proporções, talvez só no pós-guerra você teve uma ação tão intensa e coordenada dos governos De injeção de injeção de capital. capital. Porque o que acontece? Tem uma diferença do que a gente está vivendo agora nesse sentido do que foi no subprime. No subprime teve um culpado, né? Os bancos cuidaram mal do crédito. Então, as autoridades monetárias, num primeiro momento, foram reticentes em ajudar, porque a ideia é o seguinte: você emprestou mal, não pagou, quebrou, problema teu. Só que a certo momento eles perceberam que a coisa era tão grande, tão sistêmica, tem até o filme, né? Too Big to Fail, muito grande para quebrar, né? Que eles viram que ficava mais caro o molho do que o peixe. Então saíram ajudando, tomando controle das instituições. Então, naquela ocasião, tinha um culpado. Agora você viu que os órgãos eles foram muito mais, né, rápidos em resposta, porque teoricamente, né, a pandemia foi um ato de Deus, não teve um culpado. Tanto é que você vê, esses dias eu estava conversando lá no nosso grupo, no nosso canal no YouTube, eu tive a oportunidade no último conteúdo que a gente gerou, falar com o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, uma fera. Indico aí, não por mim, mas por ele, ficou bastante legal o conteúdo, e eu disse para ele que eu sou de uma geração que gritava contra o imperialismo yankee, contra o FMI, porque o FMI tinha uma fórmula de rigidez nas contas públicas. Você vê que mesmo o FMI na pandemia, né, falou que os governos tinham que gastar, porque esse momento demandava isso. Então hoje que a gente tem essa combinação de fatores, né, uma liquidez excessiva, cadeias produtivas, tem uma discussão, né, a ideia de que essa inflação ela era mais temporária do que mais pontual do que temporária já mudou. Eu acho que hoje as pessoas entendem que tem uma inflação que tem até um pedaço dela já contratado, né? A próxima safra de frutas, o fertilizante que vai gerar essa safra, ele já está com uma alta aqui embutida, já tem uma alta acumulada, né? Então, assim, essa inflação ela não é temporária, ela tende a ser pontual, tende a se dissipar, mas é um problema grave que as pessoas estão vivendo, né? E as pessoas mais humildes, de fato, sentem isso muito mais do que a grande maioria. É inclusive o que o Fed está achando, né? Sim, exatamente. Que é uma coisa que eles sabem que mas é pontual. Que daqui a pouco ele, com a injeção de estímulo e tudo mais que está acontecendo lá fora, vai mudar. Só que, se não mudar, pelo menos nós aqui no Brasil temos uma grande vantagem em cima deles. Nós já vivemos a grande inflação. Eles lá nunca viram o que é isso. Né? O brasileiro é mais ou menos aqueles gafanhotos lá que você joga o veneno e tem aquela pessoal que sobra lá que você fala, pô, vai ter que inventar um veneno novo, né? Pra você ter ideia, no auge da inflação era muito comum que executivos, né, fossem enviados para o Brasil para comandar as operações das multinacionais, e esses caras voltavam porque eles não conseguiam lidar com aquele cenário caótico, né? Olha só, cara, para recuperar um pouco a história, quando a gente fez o Plano Real, a gente estava com uma inflação super elevada, aí se criou a URV, Unidade Real de Valor, que espelhava o valor do dólar, né? Então olha que loucura, os brasileiros tinham preço em real, tinham preço em RV, e as pessoas iam convertendo aquilo e acostumaram durante meses, 6 meses, se não me engano, a fazer aquela conversão, até que num dado momento os preços passaram para o RV, né, e você tinha lá o tripé, né, da responsabilidade fiscal, do câmbio e dos preços alinhados, e você, né, partiu. Quer dizer, olha essa engenharia. Cara, assim, numa noite, você trocou a moeda. Sim. Assim, o negócio, cara, é um case pro mundo. Então, realmente, nas economias mais desenvolvidas, os caras não conseguem lidar, né? Pô, tem muito cara, assim, que via pro Brasil e não conseguia usar a 12C, porque o cara fazia juros simples. Lá é juros simples, aqui é composto, né? Então, porque tinha esse efeito da inflação. Então, realmente, nós temos peculiaridades. Vamos superar isso, o país não vai acabar, né? A gente tem caminhos a serem escolhidos, mais tortuosos ou não. O Brasil é maior do que a nossa capacidade de atentar contra ele, né? Pelo menos durante umas 6, 8 horas a gente dorme. Nessa hora o país aí tenta crescer, né? E é isso. Já vi muita coisa. O Nero pôs fogo em Roma e nós estamos aqui. Cara, daqui a algum tempo a gente vai ter uma biblioteca. É o Milton Neves do mercado financeiro. Pô, que elogio, cara. Que elogio. Imagina que é isso. Passou, pô. E fala de uma maneira muito clara. Simples. Só o que eu vivi. Uma pergunta particular. Você é casado hoje em dia? Sou casado. Com a mesma esposa Não. Lá, não. Naquela época, hoje em dia, vamos trazer para hoje em dia. A gente sabe que quando a gente trabalha com quem a gente ama, a gente acaba esquecendo de horário. É intenso.
como que sua esposa, trazendo pra família agora, seus filhos são mais crescidos, mas a gente tem isso no nosso lado. Tipo, o Mago tem um filhinho que vai fazer 1 ano, eu tenho uma filha de 3 anos, tem esposa, somos casados. E às vezes a gente se dedica demais, não chega a ser workaholic. Mas a gente quer tanto fazer uma coisa pra fazer o bem pras pessoas, que a gente deixa de fazer bem dentro de casa. Eu não sei se você já passou por isso, e como que você lidou com isso? Cara, top, hein, excelente pergunta essa sua. Eu acho Merece assim... até mais uma cervejinha e Não, comer a vai última ganhar coxinha. cerveja, aqui, então. tá? Excelente pergunta sua. Eu vi até um brilho diferente nos teus olhos. É, ao fazer porque- essa pergunta. Se eu não estiver enganado, talvez você fez pergunta até um pouco emocionado. Aham. Eu sei ler pessoas. E é o seguinte, cara, eu acho que não tem uma fórmula, sabe? Eu acho que, assim, buscar equilíbrio não é coisa simples, mas deve ser um norte, né? Eu, sendo bastante franco com você, talvez não seja uma referência para isso. Por quê? Eu sou muito apaixonado no que faço, sou muito comprometido com o que faço e tenho um excesso de zelo, um excesso de responsabilidade. Por quê? É uma responsabilidade muito grande, cara, porque eu lido com o fruto do trabalho das pessoas, eu lido com o futuro das pessoas e das suas famílias. Não é pouca coisa. Então, não é um trabalho que dê para se fazer de forma morna, né? Então, eu acho que assim, você tem que tentar buscar um equilíbrio. Hoje em dia, né, você tem essa coisa da facilidade da comunicação, né? Então, você tem o WhatsApp ali o tempo todo. Eu me coloco, de fato, à disposição dos meus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Vamos pensar comigo. Não é raro um médico cliente meu me ligar de um plantão, porque é o tempo que o camarada tem para falar. Não é raro um cliente pedir para mim marcar uma reunião num sábado, porque ele não consegue falar durante a semana com o tempo e a atenção devida. Porque isso é uma coisa que a gente deve chamar a atenção das pessoas, né? As pessoas se preocupam com tudo, com todos, e às vezes se preocupam um pouco com elas mesmas e às vezes até com o fruto do seu trabalho. Elas acabam se tornando refém de uma rotina, de um dia a dia. Cara, eu acho que assim, sabe, de vez em quando você tem que dar uma pisada no freio, dar aquela arrumada ali, o freio de arrumação, tem que tentar buscar um equilíbrio, mas eu acredito também o seguinte, cara, se você estiver gastando seu tempo com intensidade também, por outro lado, para buscar um maior conforto para sua família, para estar garantindo o futuro de um filho, eu acho que é um jogo de soma. Então tem que também ter uma cumplicidade de quem está do teu lado, de entender que aquele seu sacrifício pessoal, que ninguém está sendo mais sacrificado que você mesmo, ninguém, né? A gente sempre, às vezes se vê até meio... A gente tá no meio da batalha, a gente né? se vê até meio como vilão, né? Pô, mas também você tá se ausentando, você tá sendo intenso, porque você tá pensando na segurança da sua família, no conforto da sua família, de que não falte nada da sua família, de você garantir o futuro do seu filho. Eu hoje tô vivendo um momento de regozijo na minha vida, porque eu tenho um filho de 28 anos, que é diretor de criação de uma agência, foi indicado aí, não deu para levar, né, filho, mas só a indicação já valeu para aquele prêmio Profissionais do Ano da Globo, com uma campanha que ele fez parte lá, do uniforme dos brasileiros, lá das Havaianas. Estou muito orgulhoso, um design formado pela SPM, que é uma baita faculdade. Bacana. O outro é economista, tem 31 anos, é meu sócio, né? Tem aqueles atletas de Ironman que eles tatuam na batata da perna, né? O símbolo da natação, do ciclismo. Eu vou tatuar SPM num lado e PUC do outro, porque quando eu olho para trás, vejo as agruras pelas quais eu passei na minha vida pessoal, as dificuldades que eu enfrentei, e que hoje eu tenho... Ontem, nós estávamos num casamento, e meu filho mais velho falou assim, nossa, é muito louco isso, né? Hoje eu não dependo mais. Cara, aquilo me deu um alívio, porque assim, eu quero viver muitos anos, porque pai é um mandato que não vence, né? Eu quero participar da vida dos meus filhos o quanto Deus me permitir, mas é uma sensação muito reconfortante olhar para aqueles dois caras e saberem que eu formei eles, que hoje eles são independentes e que se eu vier a faltar, eles não vão estar largados, não vão passar necessidade nem nada. Só que isso não foi construído, que não fosse com muito trabalho, com muito sacrifício e muitas vezes com ausência. Né? Eu fui pai muito jovem, cara. Então, assim, eu fui pai, o Caio de abril de 90, eu tinha 22 anos. Então, boa parte da infância dos meus filhos, tem uma música do Oswaldo Montenegro que ele fala do pescador e da ingenuidade do pescador, e ele diz num refrão assim, né? O pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Porque ele é tão ingênuo que ele não consegue perceber a grandiosidade do mar. Então ele fica entretido ali com a rede que traz o peixe para ele.
Então eu, muito jovem, não conseguia entender o que é isso aqui. Isso aqui é um milagre. As pessoas ficam procurando milagres. Ai, porque a mancha na janela que pareceu não sei o que lá. Não. Milagre é isso aqui, cara. Duas pessoas se unem, se amam e criam uma vida. Cara, isso aqui é um milagre. Esse milagre tá acontecendo aqui todo dia. Do dia que ele trouxe aqui pra casa dele, sem saber o que tava acontecendo. É pro primeiro dia que vai andar, pro primeiro dia que vai falar, né? Então, assim, não é fórmula simples. Cada casal tem uma dinâmica, cada família tem uma dinâmica. Eu acho que o que tem que ter é comprometimento. O seu, de tentar ser o intenso o máximo possível naquilo que você faz, mas tentando criar uma curva de eficiência, já que a gente está no jargão financeiro. Uma curva de eficiência entre se dedicar ao máximo àquilo que você faz, tentando cuidar também da sua família, de estar presente, mas por outro lado, quem também estiver ao seu lado, entender que esse trabalho não é fácil, né, que está no mercado financeiro exige muito, tem uma dinâmica, as notícias estão acontecendo o tempo todo, o mercado não para você, né? Eu lembro que na minha época lá do 5,200, o mercado não parava para eu ir pro banheiro. O mercado não parava para eu ir lá fazer minhas necessidades. Assim, quantas e quantas vezes eu quase fiz nas calças, esperando vir o intervalo, porque o mercado não parava. Naquela época tinha intervalo, né? Tinha um intervalinho ali na hora do almoço, tal, alguma coisa, entendeu? Depois como ficou o dia inteiro e tal. Então, cara, assim, não tem uma fórmula, eu queria poder ter uma resposta exata, matemática pra te dar, mas não tenho. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio, o que é combinado não sai caro, você tem que ter esse comprometimento de, pô, o tempo que eu tiver vou dedicar à minha família, e quem tiver ao seu lado saber que, cara, essa é a sua profissão, é isso que te faz feliz, e que isso tem que ser vivido com intensidade, né? Eu não acho que a vida de uma comissária de bordo seja mais simples que a nossa. Eu não acho que a vida de um artista aí, eu tava conversando com um rapaz aqui que cuida da toda a parte aqui do som, da edição e tal, ele comentando que prestava serviço aí para um pessoal da área de música e tal, e falando assim da vida desse pessoal, de fazer 3 shows numa noite e tal, né? Então assim, eu não acho, tem que encontrar uma fórmula, mas não tem uma fórmula equilíbrio, mas é difícil. Eu não sei se existe a palavra tipo equilíbrio, né, para a vida, porque eu acho que o equilíbrio ele é um norte, é uma direção em que você deve caminhar, mas talvez ele nem exista de verdade, mas ele seja um norte. Sim. É tipo o pote de ouro que tá lá na ponta do arco-íris, né? O equilíbrio é quando a gente consegue suportar aquilo ali, tudo que tá acontecendo. Isso é equilíbrio, só que é individual também. Sim, porque aquilo que é importante para mim não é importante para o outro. Sim. Você quer um exemplo? Ontem o meu filho falava, né, que ele não consegue desligar, que ele tá o tempo inteiro pensando, e que ele desliga na hora lá que ele vai lá pro videogame dele. E é que nem eu na nossa turma de pôquer aqui, que é aquele 2 momentos, né, que eu reservo ali da semana. Você tá falando pra mim que a gente tem um grupo de pôquer e que o pessoal do mercado financeiro pode tomar uma surra da gente? Não, você não tá falando. Não, porque primeiro que assim, o nível é elevadíssimo, a gente não deixa entrar qualquer um. Mas é ali aquela hora em que, cara, eu desligo a minha mente e tô me divertindo, e eu me divirto fazendo conta, né? Pô, quantas cartas tem fora, vezes 2, a chance e tal. O duro é quando você pega uns camaradas aqui nesse aqui, né, cara? Que cada mão que ele joga é uma loucura nova, né? E que vai ter hora que ele vai sair na primeira mão e na hora ele vai sair na última, entendeu? Mas é isso, não tem uma fórmula mágica, não. Eu acho que tem mais um desejo de ter esse norte. Mas não é simples. Porque, assim, é complicado. A gente vem passando, né? O Mago passa isso, eu passo isso, porque a gente sempre tenta ajudar o próximo, né? E muitos relatos vêm acontecendo com a gente. Pô, Paco, eu sei que para crescer no mercado... E a gente lida com trader, né? E aí a pessoa tem que estudar. E é um mercado que você tem que realmente estudar. E aí a pessoa não consegue ter um contraponto, né? Um contrapeso ali. O cara se dedica ali 24 a 22 horas estudando e depois quer dormir. E tipo, eu falo, velho, e tua família, teu filho, você... Aí é outro, por exemplo, que fala, eu quero ir pro mercado financeiro porque eu quero ter qualidade de vida. Eu quero... E a vida de trader te permite isso. Você tem uma qualidade de vida para você operar. Você faz ali poucas horas, a sua meta ou não, mas você vai fazer. E aí o cidadão que me trabalha dentro de um escritório confortável, com ar-condicionado, com dinheiro dele, entre aspas, garantido no final do mês, com plano de saúde, com 13º, tudo bonitinho, ele sai daquilo ali para fazer a mesma coisa em casa sem uma garantia fixa.
o que eu quero chegar o cara quer uma qualidade de vida, mas chega pro mercado financeiro e fica as mesmas 9 horas enfurnado na frente de um computador, aí sai das 9 horas, ele vai estudar, aí fica, não dá atenção pra filha, não vai buscar uma filha na creche, numa escola, não dá espaço para conversar com a esposa, né? Fica naquele ciclo virtuoso que, de repente, seria muito melhor ele estar no mercado de trabalho e falar com um assessor, com uma empresa, falar, ó, cuida do meu capital, porque eu não tenho condição de fazer isso. Eu recebi na sexta-feira um depoimento de um cara, a gente estava fazendo um berçário, que é um projeto do Mago, que é o seguinte, já é a segunda vez que essa pessoa entrou em contato e falou, eu venho ganhando durante o dia, depois eu devolvo tudo. Aí eu falei, cara, você não pode fazer isso. Para de operar, dá um tempo, vê o que você tem. Aí ele falou, não, aí não vem a congruência dele, né? Eu não posso parar de operar porque eu dependo do dinheiro para pagar as contas em casa, eu não tenho mais nada. Aí não tem congruência. Como é que ele precisa do dinheiro para pagar se ele recebe, depois devolve tudo e fica negativo? Então entra em vício, entra em uma porção de coisa que faz a conturbação na mente da pessoa, né? Cara, não tem fórmula mágica na vida, não existe opção sem renúncia, né? Quando a gente opta por uma coisa ou quando a gente opta por um caminho, isso aí tem um custo, né? Mas não tem como dar um passo para a direita sem estar longe da esquerda. Não tem como, Perfeito. Isso aí não tem jeito. Né? Mas eu entendo o seguinte, cara, você pode ser seu maior aliado e você ser seu maior adversário. Se você se coloca como seu aliado, cara, você vai ser capaz de coisas inacreditáveis, incríveis, que um dia você vai olhar pra trás e vai falar, cara, como é que eu consegui isso? Isso vai variar de coisa. Então, assim, às vezes, uma conquista de alguém pode não representar muito pra você, mas pra aquela pessoa pode ser a diferença da vida dela. Então eu vou, por mim, do que eu tava falando agora, quer dizer, quando eu olho pra trás, que eu vejo, poxa, meus filhos estão formados, são financeiramente independentes, cara, isso foi um caminho hercúleo. Até o dia que eu tirei essas coisinhas lá, da maternidade, eu lembro que o primeiro eu cheguei em casa e falei, cara, o que eu faço agora? Ah, não sei, vou dar um banho. Quer dizer, olha o caminho que foi percorrido, olha os riscos, olha os obstáculos. Cara, isso é uma coisa, é uma façanha, né? Então, o que eu diria é assim, eu acho que você tem que tentar identificar, no caso desse rapaz aí, né, é o seguinte, cara, que o maior adversário é ele mesmo. Ele tem que olhar pra dentro dele, fazer essa análise crítica. Por exemplo, se ele tem uma fraqueza que é não conseguir parar, o primeiro passo é reconhecer ter essa fraqueza. Para que a partir daí ele possa encontrar o melhor caminho para lidar com ela, superar. E se não for capaz de superar, né? Pô, eu tenho um rio para atravessar. E se eu não conseguir atravessar esse rio, como é que eu faço? Cara, eu vou ter que descobrir o melhor jeito de viver do lado de cá do rio. Eu acho que é essa a resposta. Tudo começa pela gente e você tá olhando para si mesmo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que talvez ele tenha que ser um pouco mais protagonista da vida dele e menos espectador. Quero fazer uma pergunta pessoal minha pra você. É. Assim, você falou que começou Pergunta em 86. é sua, não garanto se eu respondo, mas tudo bem. Não, vai responder, é fácil a resposta. Começou em 86. Então, assim, eu acho que você já viu todo tipo de gente entrando aqui, quebrando a cara, sendo bem-sucedido, Sim. dando certo, dando errado. Certo. Mas, assim, se você fosse pontuar os que deram certo, qual era a maior característica? E os que deram errado, qual é a maior característica do cara? Eu vou começar pelos que deram certo, que eu acho que são as pessoas que investiram em conhecimento e no tempo, né? As pessoas querem... Hoje nós vivemos um tempo onde que é tudo muito pra ontem. Imediatista. Quero ficar rico amanhã. Amanhã. Quando você vê os grandes investidores da Bolsa, você pega um Barça da vida, esse cara carregou a posição a vida inteira, né? Os grandes investimentos. Então eu diria que assim, o que eu vejo nos grandes vencedores é disciplina, né? Investir em conhecimento, apostar no tempo como um aliado. O que eu vi porque assim, cara, eu já vi pessoas brilhantes, mas quebrarem a cara de forma colossal. Exatamente porque as pessoas brilhantes pensam grande, elas são capazes de grandes conquistas, mas também de grandes cagadas. Por quê? Quem morre afogado? Quem sabe nadar. Mas como assim quem morre afogado, quem sabe nadar? Quem não sabe nadar entra com água pela canela. Então eu vou te dar um exemplo. E não, por favor... É difícil você ver um cara
que morreu afogado e não sabia nadar. Porque o cara já não entra Já na não água. entra. Ou bateu a onda e levou ele Os numa acidentes, correnteza. Só por exemplo, eu durante um tempo na minha vida fiz uns saltos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, né? E ali naquele tempo você vê. Já é o segundo que fala de paraquedas. Tá desafiando a gente que eu não vou temos ter coragem. que... Porque eu... E os tem meus coragem, saltos não pá? foram assistidos, meus saltos foram no grito Será que mesmo, o Dudu vai era, ter que ir com o sério, gimbal era só pra fita ver você extrator e tremendo? pular. É porque eu falei, o meu avô foi da Paraquedismo. segunda turma que trouxe o paraquedismo pro Brasil. Ah, é? E eu queria pular Lá- pra homenageá-lo. Então ele entendeu? deve ter servido lá no Campo dos Afonsos, né? Que o batalhão de Foi paraquedistas lá no ficava Rio, lá no Rio de Janeiro. Eu te falei que eu nasci em Marechal Ele tem Hermes. Marechal, ele É. tem uma sala com o nome dele, É Coronel isso aí. Hélio Moore. É isso aí. O Campo Eu dos vou Afonsos. pular, Quando já eu era- saltar, já é o segundo que tá Quando eu falando era disso. garoto, O Campos falou, o Roberto Campos você citou, mas aí tem um Roberto Campos que veio aqui. um xará famoso. Que ele falou exatamente, ele também saltava. Então lá eu fiz 10 saltos, né? Eu saltava com aquela fita extratora, sozinho e tal. E, Sozinho. e lá, cara, o que acontece? O que você aprende lá? Disciplina, né, cara? Sim. Eu fiz 2 dias de curso. Isso faz 20 anos, mas eu ainda sei falar pra você. Células infladas, linhas estendidas e desembaraçadas, velame funcional, slide baixo. Porque o cara fez eu repetir isso 5.000 vezes em 2 dias. Eu nunca Repetição. vou esquecer. Repetição. Né? Ah, emergência. Né? Então, eu acho que assim, cara, dos ganhadores, eu acho que é disciplina, conhecimento, investir em conhecimento, Repetição. método, repetição, Tempo. treinamento e o tempo. O tempo é sinistro. O tempo, porque o tempo tem um efeito, né, cara? Mas tem Você um vai filme, amadurecendo. tem um filme que conta a história de um cara que ele, no auge da Guerra Fria, tinha um medo danado de uma guerra nuclear, e ele constrói um super abrigo na casa dele, e o filho dele se intoca lá com a mulher e ele morre lá dentro daquele buraco, e pô, o filho dele vive a vida inteira lá, até que um dia o cara sai e ele sai no mundo atual. E ele tinha uns cards de beisebol que era dele de criança. Meu, ele sai milionário de lá. Porque ele preservou aqueles cards. E aqueles cards valem 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Mostrou o quê? O valor do tempo, né? Imagina o cara que comprou as ações. Então, eu acho que os grandes ganhadores são os caras que eles apostam no tempo e tiram proveito do erro do momento. Sim. Porque o mercado ele é soberano, mas o mercado erra, né? Mas aí é onde que a pessoa tem que entender também, aí vem muita da gente que fala assim, não, eu sou trader, então daqui a 5 anos eu tô consistente. Mas não adianta nada também você fazer por muito tempo a coisa errada. Sim, Que sem você vai dúvida. gastar o tempo da sua vida Sim. à toa. E a pior coisa que pode ter no mercado é você ganhar errando, né? Exatamente, que Pior aí te coisa dá que tem, né? confiança. Ficar arrogante. Ele vai te dar a ganhar confiança errando. da maneira errada. E aí entra naquilo que eu chamo dos maiores erros que vocês me perguntaram. Então, assim, eu atendi 2 grandes investidores, que eles eram excelentes analistas. Eles conseguiam olhar uma empresa e enxergar o potencial delas. Eles conseguiam fazer uma análise macro e inserir o potencial dessas empresas dentro dessa análise. Eles eram caras assim que tinham uma intuição incrível, no sentido de ser quase que parte deles lidar com esses números, né? E o que esses 2 caras têm em comum? Eles acreditavam tanto na análise deles, e eles estavam certos, tá? Eles acreditavam tanto na análise deles, que eles desconsideravam o acaso. Desconsideravam o que poderia acontecer, independente daquilo que estava previsto no fundamento. Então, eu vou dar o exemplo de um. Um deles tinha uma posição enorme numa companhia, posição super alavancada, de 1 para 5 vezes. Nós estamos falando aqui de centenas de milhões. E eu fui jantar com esse camarada e perguntei para ele o seguinte: você tem noção de quantos pregões você tem desse papel? Nunca parei de fazer essa conta. Falei, você tem meio mês. 15 dias para desfazer a posição. Então você tem, assim, se eventualmente acontecer alguma coisa, num cenário normal, você levaria meio mês para desmontar sua posição que está alavancada de 1 para 5. Eu acho que seria prudente a gente tentar procurar um banco, alguma coisa, para comprar umas puts sintéticas, fora de mercado, que a gente pudesse acionar a qualquer momento. Sim. Não, com o dinheiro que eu vou gastar isso, eu compro mais ação, porque essa empresa está muito barata. E ele tinha razão. E tava mesmo. Tava tão barato que ele foi rolando posição de 6, 7 reais até 12 reais.
E com os lucros da rolagem, ele aumentava a posição. Caraca. E foi aumentando a posição, aumentando, até esse dia que nós fomos, fala até o restaurante, ali na rua Iavã andava, no Walter Mancini, numa noite de sexta-feira. Família Mancini. Tem o Família Mancini de um lado e o Walter Mancini do outro, né? E aí eu falei isso pra ele. E falei, olha, se pegarem o Obama fazendo alguma besteira lá no jardim da Casa Branca, Tu tá ferrado. você tá ferrado? E aí veio a crise da Grécia, numa quinta-feira. Isso é 2010. A ação tava 12 e na terça-feira ela tava... Não, tava 8,60. Faz a conta, quantos por cento dá? Caraca. E ele tentando sair, derruba o preço. Não, o que aconteceu? Virou zero a posição dele, virou pó. Virou pó. Só não ficou devendo. E agora eu vou contar uma história pra vocês. Porque eu saí vendendo a posição dele. Que eu perguntei pra ele, você vai mandar a margem amanhã? Que é essa época que o Igor falou. Ah, não preciso ver, não sei. Como ele gaguejou, eu falei, então tá. E eu comecei a vender a posição dele. E aí, a certa altura, eu falei pra ele, ó, já vendi tanto da tua posição. Ah, mas eu não mandei vender. Eu falei, ó, no call de fechamento tá dando tanto de day trade. Você não quer? Só que é o seguinte, ou você fica com a posição vendida, eu vou zerar aqui na carteira própria da corretora. Ah, então eu fico com a posição. Então, se nós não tivéssemos saído naquele dia, de um começo, não teria tido tempo. Por quê? Porque o mercado é cruel. Sim. E o mercado, ele sente cheiro de carniça longe. Com certeza. Vamos lá. O que acontece em situações como essa? Eu tenho um termo. Eu sou carregador do papel e eu carrego termo. O que é mais barato? Eu carregar termo de 1 mês, termo de 2 meses ou termo de 180 dias? Por equivalência de taxas, termos mais longos, a taxa fica mais barata. Quando eu começo a liquidar um termo longo, abaixo do preço final do termo, com prejuízo e muito antes do prazo, qual é o sinal que eu estou mandando no mercado? Não tô liquidando o meu termo porque eu não tenho margem para bancar. Aí, meu amigo, os abutres sentem o cheiro, o que eles fazem? Começam a ficar short no papel. E começam a derrubar o papel, porque quanto mais derruba o papel, mais vai chamar a margem pro cara que já não tem margem, está liquidando um termo antecipado. E ao fazer isso, eles estão acelerando a própria baixa e no final é o cara que vai dar zeragem para essa posição short. Onde é que foi o grande erro desse cara? Ele era um baita analista, se ele tivesse comprado 1 por 1, estaria trilhardário hoje, mas ele acreditava tanto na análise dele. Se expôs Ele muito. estava tão certo de que... E ele estava certo. Só esse é um fator. Que é o quão... Time. Quão uma boiada pode ser irracional. Não adianta você parar na frente de uma boiada e falar, calma, boiada, que tá tudo certo. Vai parar. Se você gritar fogo dentro do cinema, meu amigo, as pessoas levantam e correm. Ninguém vai ver, será que tá pegando fogo mesmo? Mas vamos chamar o bombeiro. Não, e no mercado não é diferente. Então, quando você subestima o estouro da boiada, e quando você se alavanca subestimando o estouro da boiada, esquece. Já era, caixão e vela preta. Então, eu vi os dois caras que nos meus 36 anos de mercado foram os caras que, na minha capacidade de observação, talvez tenham sido dos mais técnicos, dos mais capazes de porque como é que você faz o valuation de uma empresa? Você tem uma série de mecanismos, mas ninguém pode atestar, tem uma regra pronta. Tanto é que se você vai falar com gestores, tem gestores que levam em consideração uma coisa, outra, né? Tem o cara que é mais firme ali na métrica contábil, o outro cara já pensa mais macro e tal, então não tem uma fórmula. Tem vários cálculos, não dá mais. Né? A gente até conversou com isso, com o Campos, que se bota 10 pessoas fazendo valuation, nenhuma chega no valor exato. Porque tem perpetuidade, tem não sei o quê, o outro bota o fluxo de caixa descontado. Quando eu digo que as pessoas na vida e no mercado não é diferente, elas podem ser seus maiores aliados, seus maiores adversários, tá isso. Esses caras, os caras que shortearam eles não foram os adversários deles. Os adversários deles foram eles mesmos, a sua autoconfiança, a sua incapacidade de, às vezes, ouvir quem está do lado. Porque, por exemplo, como assessor de investimentos, eu acho que eu tenho para oferecer, talvez, para os meus clientes, muito mais por conta dos meus erros do que dos meus acertos, né? Certa vez um investidor estava fazendo uma operação e tal, né? E eu falei para ele, olha, não é... Toma cuidado com isso. Ah, mas pô, tu quer... Aí eu falei para ele, ó, eu sou aquele CAD. O CAD é aquele garoto que carrega o taco de beisebol o jogador, mas é o cara que tá naquele field lá todo dia. Ele sabe em cada lugar daquele campo qual é o melhor taco pro camarada usar. Então, mesmo o cara no chega... golfe, né? Beisebol eu falei, no golfe. Né? Então o CAD é aquele cara que ele não é um jogador fodão lá do circuito, mas ele é o cara que sabe que ali naquele field o melhor ferro pra ele bater é esse ou aquele. Ele viu 1000
vezes o cara Então, Cara, de alguma maneira, eu acho que eu procuro emprestar minha experiência para os nossos clientes dessa maneira, né? Como foi na pandemia, de certa maneira, nós somos muito diligentes em relação ao perfil de cada cliente, né? E como ele lida com as oscilações. Então, ao sermos diligentes, mesmo a pandemia, que foi um tremendo turbulência, nenhum dos nossos clientes quis pular fora do avião. não pulou. Eu ia É. te fazer essa pergunta. Nenhum dos nossos Você clientes- nem falou com eles, olha, Não. eu acho prudente. Não, na verdade, o que os clientes me procuravam e o que eu compartilhava com eles era o seguinte, né? Eu não tenho a pretensão aqui de ser um futurólogo e de garantir nada, mas eu posso emprestar para vocês a minha experiência por tudo que eu vi. Então, as crises, cada uma delas tem uma dinâmica. Acontece por um motivo, dura um determinado tempo, se recupera num determinado tempo. O que todas essas crises têm em comum daquilo que você pode observar para trás, em termos de mercado financeiro? Que passado um determinado tempo o mercado já começa a trabalhar acima do patamar que estava pré-crise, que as crises mais longas ou menos longas elas passam, que nesses momentos são os momentos em que os grandes investidores tiram proveito, né, do desespero da massa, né, e que se de fato faria sentido naquele... E o que eu aprendi é que grandes movimentações e momentos de elevada volatilidade invariavelmente custam caro e se mostram ineficientes na curva do tempo. Ah, encosta a bunda na parede e não faz nada. Não é isso, mas invariavelmente, porque aí não tem regra e cada um tem que saber o que lhe é confortável. Né? Eu ouvi cara falar, puta, 65 mil vai para 30 mil, vamos vender tudo. Né? Eu falei para um cliente meu, ó, você quer vender? Muda de assessor, vende por outro escritório que eu não quero fazer parte disso. É fácil falar isso para um cliente grande, mas respeito não se pede, se Sim. conquista. Exatamente. Então eu falei pro cara, você quer fazer isso? Não conte comigo. Você tá desesperado, tá louco, você tá precisando do dinheiro? O que que tá acontecendo? Você vai, né? Por que que você precisa realizar? Por quê? Porque é aquela... eu vou até falar um pouco sobre essas baixas. Então, assim, o que eu vi dessas crises todas é que elas têm esse padrão, né? Que elas passam, que eu até brinco, falo, ó, Nero pôs fogo em Roma e nós estamos aqui. Né? Não foi a primeira crise que eu vivi, né? World Trade Center, Subprime, Grécia, Tigre Asiático. E essas crises tinham essas características. O que eu acho que aconteceu nessa crise da pandemia? Eu acho que essa baixa gigantesca, ela, a meu ver, isso é um entendimento meu e eu não sei nem se eu estou certo, mas enfim. Eu acho que ela se deu em 3 grandes etapas. A primeira etapa é você precificar um evento. Nós temos a pandemia vai atrapalhar a circulação da moeda, as empresas vão produzir menos, vão faturar menos, as empresas valem menos porque o mundo vale menos. Uhum. Então a gente temos que precificar isso. E isso custou um pedaço da baixa. Quando essa baixa, que é precificar o mundo a este novo evento, acontece, as posições alavancadas sofrem. Então aí o cara, ou ele diminui por vontade própria, ou ele é diminuído. E esse processo é buscar o comprador onde ele estiver. E aí você tem a segunda etapa da baixa, acelerando aquela baixa original, que é a baixa da reprecificação do evento. E aí você chega naquela terceira etapa da baixa, que é quando o investidor capitula. Ele não aguenta mais perder. Ele não aguenta mais lidar com aquela sensação de entrar todo dia no aplicativo no saldo e tá menor até que ele fala, não aguento mais perder, ele sai. Que é exatamente a hora que o mercado começa a virar. Que é exatamente a hora que porra, na pandemia você viu o Luiz Alves, o Barça falando, pô, vou lamentar se o mercado continuar caindo mais, eu não tiver dinheiro para tirar mais proveito. Sim. Né? Então eu vejo essa baixa da pandemia com esses 3 estágios. E de alguma forma, talvez mais recentemente, a gente possa reproduzir isso, né, nesse movimento que a gente está agora, mas talvez numa escala menor. Né? Mas eu acho que tem essas etapas. Eu não sei se eu falei muito aí, acabei divagando um pouco, Não, mas mas acho que era... Não, ficou legal pra caralho. E tem, assim, no meu ponto de vista, tem um outro fator muito importante nessa queda do Covid que o pessoal esquece. Que a gente estava batendo recorde de CPFs inscritos na Bolsa. Sim. E é uma quantidade enorme de gente que não fazia ideia do que estava fazendo, estava tomando posição porque estava saindo em mídias sociais aí, que a Bolsa estava barata, que ia para 200 mil e não sei o quê. Renovando um ciclo que não é novo e que é comum, né? E aí veio aquela pandemia, o pessoal fala, vou comprar mais, vou comprar, eis que acaba o capital, o cara fala, ferrou, vou quebrar, vende tudo. E aí a manada, eles conseguem fazer. Exatamente, porque as pessoas às vezes não se dão nem conta, né, que estão comprando uma participação numa empresa, que você não abre uma empresa de manhã e fecha ela à tarde, né? Por isso que eu acho que é legal assim, pô,
quero tradear, quero operar no mercado de uma forma mais ativa, com um prazo mais curto, sim, mas compra fundamento, né? Porque se der tudo errado, carregar fundamento é uma coisa, Sim. né? Eu lembro que um cliente me ligou para falar de uma empresa aí um tempo atrás. Ah, o que você acha que eu ouvi dizer que vai acontecer isso e aquilo, que me veio informação? Eu falei, ó, eu não sou analista, né? Não é uma empresa que nem os analistas acompanham e tal, né? Tem pouca negociação, aumentou agora e tal, deve ser por conta dessa conversa que tá falando. Eu falei, vou dar uma olhada no balanço das empresas. E aí eu fui olhar o balanço da empresa, assim, meio beabá. E vi que nos últimos 5 anos a empresa não dava lucro, a empresa era uma produtora de prejuízos. E a conversa naquela ocasião é que ela seria comprada por uma empresa global que estava comprando o market share que ela tinha. Eu falei, cara, assim, Não tem como recomendar o negócio falei, desse. isso aí tem até nome, né? Dependendo de quem estiver falando isso, é até um insider Isso é information. insider, Isso é isso. crime Sim. previsto e tal. Então, o meu papel como assessor é dizer para você o seguinte: olha, eu acho que quem investe no mercado de ações deve buscar empresas de bom fundamento. Se possível, empresas que tenham uma liquidez de tal forma que você precisando sair, você não fique esquisado e tal, não sei o quê. Sim, então eu, como analista de investimento à luz do conhecimento e tal, jamais poderia dizer para você, né? Não tem cobertura, nenhuma casa cobre. Então, assim, cara, isso é uma coisa absolutamente Chute. especulativa, Sim. cara. Bom, não preciso dizer o que aconteceu, né? É. E aí a empresa, né? Quer dizer, quando já tinha diluído bastante essa conversa aí, né? Ah, o que eu faço agora? Reza. Aí ele entrou. E cabe a gente só apontar Então, eu acho o que seguinte. assim, desculpa só, Igor, quando você, mesmo para fazer uma operação de um prazo mais curto, mesmo para especular, você está lidando com um ativo que tem fundamento, se em algum momento você tiver que optar por carregar aquele ativo, pelo menos está carregando fundamento, né, cara? Agora você imagina carregar uma posição de um negócio desse, né? E é difícil o cara, tipo assim, desculpa, Mago, é difícil botar na cabeça o seguinte: o cara te liga pro assessor, que é o cara que conhece. O cara te fala, velho, não vai por aí. Esse caminho aqui é cheio de espinho. Aí o que o cara faz? Vai. Por que o cara liga então, meu irmão? É que nem o passageiro, eu tenho agência de turismo, né? É que nem o passageiro que vai na internet, o mundo maravilhoso da internet, que tem as promoções. E as pessoas em 2021 ainda acreditam. E aí me liga de Dubai e fala assim: poxa, eu cheguei aqui, tô aqui em Dubai, só que o hotel fica 90 quilômetros de Dubai. Tira uma dúvida minha. Você fez essa reserva comigo? Eu não tô lembrando, né? Assim. Não, sabe o que é? Eu vi uma promoção e era barato. Falei, tá explicado que é barato. Pô, você consegue me ajudar? Consigo. Se você quiser, eu faço uma outra reserva pra você, porque essa você vai ter que ver no lugar que você fez, né? Então, assim, nós no Brasil, eu acho que isso é um traço cultural, a gente não dá valor muito aos profissionais, né? Eu sempre falo para os clientes, pô, quando você tá vendo um fundo de investimentos, quando você tem um fundo exclusivo, uma carteira administrada, cara, tem uma quantidade de inteligência alocada ali muito grande. Entendeu? Então, assim, o pessoal acha que pode fazer tudo por conta própria. Eu já tive, assim, de fazer orçamento de viagem para um casal no turismo. E a pessoa não dá resposta e tal. E passa um tempo e aí eu, né, pergunto para quem havia me indicado, né? Ó, aquele casal que você me indicou, eu fiz orçamento, eles não me retornaram. Rapaz, você não sabe. O que foi? Então, a esposa do cara disse que conseguia fazer mais barato na internet. Então, assim, eu já conheço o hotel, eu sei quais são os voos, eu sei quais são as roubadas. Então, ela viu um hotel mais barato. Legal. Fez todo o pacote, só esqueceu de um detalhezinho. Naquele ano, a partir de abril, na Colômbia se pedia vacina da febre amarela. Nem conseguiu embarcar. Caraca. Então ela comprou um pacote mais barato, que na verdade não era mais barato, que no Brasil tem gente que pensa assim, um Fusca por 90 e uma Ferrari por 100, o Fusca é barato, né? Então assim, não era nem barato, era caro, porque pelo que ela ia pagar e a qualidade dos lugares que ela ia ficar, os voos e tudo seriam uma porcaria, mas nem embarcou. Por quê? Porque não sendo profissional, não tinha uma informação que era essencial para ela, que era a questão da vacinação. E isso a gente vê muito, inclusive, também no mercado financeiro. Então, acho que ouvir os profissionais, respeitar os profissionais, eu acho que é um bom caminho. O barato sempre sai caro. E vale a gente só pontuar naquela questão que você estava falando sobre o cara entrar numa empresa sem fundamento, com uma expectativa baseada num insider, numa dica, numa especulação. É o seguinte... essa empresa, ela pode dar muito lucro. Só que o muito lucro só vai acontecer
normalmente, se você acertar. Então, a ideia seria colocar pouco dinheiro com uma alta expectativa. É muito válido. Agora, quando eu coloco muito dinheiro numa expectativa de retorno baixa ou improvável, eu corro o risco de quebrar. Então, assim, o problema é que as pessoas vão ouvindo outras pessoas por aí que às vezes não tem comprometimento com ela, não tem nada com a vida dela. Quanto que essa pessoa que deu o palpite será cobrada no caso de um insucesso? Sim. Qual é o custo concreto? Qual é o custo concreto dessa pessoa dar essa opinião? Será que essa pessoa também não está posicionada nesse ativo e ao compartilhar isso com você, ela quer engrossar um couro? Com certeza. Né? Então tem uma série de coisas aí. Pra dar liquidez pra ela sair. Tem uma série de coisas que a gente fala. Então, assim, eu acho que se lidar com profissionais, pagar, porque o barato sempre sai caro, cara. Olha, tanto assim, no mercado, eu tinha um cliente lá, né? Certa operava comigo, tinha as posições grandes lá, termo, não, porque tal corretora vai me dar tanto de devolução. Desculpem o linguajar, eu falei, tem as putinhas de todos os preços, eu sou um pouquinho mais caro o meu mexer, vai lá, né? Só que aqui eu não vou roubar tua carteira e nem vou te dar boa noite Cinderela. Uhum. E aí o que aconteceu? Que ele foi para essa outra corretora, aí ele tinha bastante posição a termo, passado 2 meses ele liga para mim. E tal, como é que tá? Beleza. Porque no dia eu falei, você vai voltar. Você vai voltar. Aí ele ligou para mim. E nesse dia ele perguntou assim pra mim, quanto é que tá a taxa termo 60 dias? Eu virei para ele e falei assim, já se tocou que os caras estão te roubando, né? Voltou pro gordinho, né? Aí ele, você é ferro mesmo, cara. Eu falei, lógico, né? Os caras tá tirando de um lado, tá te dando de um lado e tirando muito mais do outro. Então, o que nós fazíamos na ocasião? Nós batíamos o mercado, víamos os melhores financiadores e rolávamos as posições deles sempre com as melhores taxas do mercado. Por quê? Porque os meus clientes são minhas galinhas dos ovos de ouro. Eu quero que eles coloquem um ovo de ouro para mim pro resto da vida. Eu vou tratar eles a pão de ló. Agora, se eu abrir a galinha para ver quanto ouro tem dentro, eu fico sem os ovos e mato a galinha. Então isso é um beabá, ninguém consegue perenidade se você não vê no seu cliente. Cara, eu dou minha vida pelos meus clientes, são eles que vão me trazer novos clientes, a perenidade da minha empresa, o meu sustento depende deles, né? Eu vou abrir lá a galinha para ver quanto ouro tem dentro. E aí ele acabou voltando, eu falei, demorou para você perceber, né? 2 meses aí. Mas demorou pra você perceber, né? Ele falou, você é foda, né, gordinho? Eu falei, então, um bom filho a casa torna, seja bem-vindo. Aqui a gente vai cobrar o nosso michezinho, né? Mas não vamos dar boa noite Cinderela, não vamos meter a mão na tua carteira, nem nada. O combinado não sai caro. E foi... Falar nisso, já verificou se a sua carteira tá aí? Porque o Paco é do Rio. É? Não, tá tranquilo, pô. A gente. Eu sei. A minha tá do lado dele, velho. Olha ali, ó. Mas ele é só preposto. Porque ele é carioca também. Apesar do meu sotaque, nós somos conterrâneos. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes. Vim com dias de vida pra cá. Me considero paulista, porque amo São Paulo. Tenho essa terra aqui como uma terra de coração. Meus filhos nasceram aqui. Mas nasci no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes. Ele falou que o seu avô era paraquedista. Eu fiz, quando era criança, no final da rua ali que minha avó morava, dá no Campo dos Afonsos, que é um grande quartel da aeronáutica ali. Eu era criança, eu ficava louco vendo os exercícios, passava aqueles aviões da Força Aérea, Hércules, né? Os Hércules, aí cuspindo ali os paraquedistas e tal. Eu ia fazer colônia de férias lá, então nós somos conterrâneos. Então, isso região aí. Do Exército. Cara, somos o bate-papo conterrâneos. foi foda aqui, meu. Eu conterrâneos. aprendi muito aqui. Imagina, só a troca de figurinhas. É bom que você repara assim, quando o bate-papo é bom, a gente quase não fala, né? A gente ouve. Ainda mais ou o participante fala pra um caralho. E ainda mais encontra o tagarela que nem eu, né? Você sabe que só pra finalizar aqui, contar uma historinha rápida. Pô, cara, eu sou o maior entusiasta do Viva Voz no carro, sabe por quê? Porque eu falo tanto que quando eu não tenho ninguém pra falar, ou eu falo sozinho ou eu escrevo. Então não era raro no passado estar no trânsito e tá alguém olhando assim pra mim. Porque via eu trocando a maior ideia sozinho. Com o Viva Voz, tô liberado. Era tranquilo, né? Porque eu posso estar na minha loucura ali, solitária, e o cara acha que eu tô trocando tá ideia com alguém, entendeu? Então isso foi bom pra mim. Galera, olha só. Bate-papo sensacional com o Porto. A gente tem o objetivo aqui sempre de trazer convidados que agregam na nossa experiência, que podem abrir a nossa cabeça em termos de oportunidade, de maneiras diferentes. Então, Porto, eu queria agradecer você, cara. Não, cara, sou eu que agradeço. Uma oportunidade única, um bate-papo muito legal. É engraçado porque... O pessoal que quiser você, hoje, como assessor, eles vão pesquisar o que na internet? Como é que eles chegam em você? É só entrar no nosso site lá, www.nucleopar.com.br. Nucleopar. Tudo junto.
N-U-C-L-E... C-L-E-O-P-A-R. Núcleo Par. par.com.br. Lá nós temos a história da nossa empresa, quem são os nossos assessores. No YouTube também a gente tem um canal que é o Núcleo Par Investimentos. Lá nós temos uma playlist lá chamada Núcleo Calls, em que eu recebo alguns gestores de fundos, figuras proeminentes nas suas áreas de ação. E é muito legal essa oportunidade que você me deu, porque eu tô sempre na outra ponta, né? Eu tô sempre na ponta de quem tá perguntando e compartilhar essas coisas. Sabe velho adora contar essas histórias, né? Os meninos lá do escritório estão cansados de ouvir, mas é legal compartilhar. Não, é esse legal pra bate-papo caralho. aqui. Por exemplo, hoje eu aprendi muito. Principalmente eu queria até chamar a atenção do público nosso, porque assim, a gente tem bastante empresários que estão tentando... Pô, o cara fala pra mim assim, eu tô tentando não lidar com pessoas. Funcionário na minha empresa é uma bosta. E você, de repente, tem um seguro, tem como entregar pra esse cara uma maneira de ele fazer uma como que eu vou chamar? Proteção, né? Uma proteção, mas assim, Sim. ele vai fazer uma passagem dessa carreira dele sem tomar risco, sem se expor. E aí precisa bater um papo, entender. Tem que ir lá e falar, cara, minha necessidade é X, Y, Z. E os caras conseguem trabalhar, entregar pra você algo que te atenda. O mercado brasileiro, ele é extremamente sofisticado e por conta do nosso histórico, né, de inflação alta, então não por acaso executivos brasileiros se dão bem aí em todos os lugares do mundo. E eu acho que, assim, não é algo recente, mas cada vez se torna mais popular, a gente trazer também de fora aquilo que há de melhor, né? Então hoje a gente tem como atender. Eu não consigo imaginar uma demanda que a gente não consiga atender. Cara, parabéns. Paco, tem alguma coisa aí pra... Já tô me cadastrando aqui no YouTube dos caras pra dar uma Legal, olhada. fico Não, feliz. ele fala que ele fala de uma maneira muito clara, muito fácil o entendimento. Eu achei Agora eu bacana pra caramba. entendi. Se eu fosse mulher, né, o gordinho conquistador. Pessoal, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo, ainda mais quando a gente tem feras como essa daqui na mesa, né? Pô, eu queria agradecer a presença do Marcelo. Meu muito obrigado, assim, você engrandeceu o programa, trouxe Obrigado. conteúdo relevante, vasto e de fácil entendimento para todo mundo. Parabéns. Então, meu muito obrigado. Não, sou eu que agradeço. Eu sou um abençoado. Tenho 2 iniciativas, o turismo, que é uma paixão, um xodó, e a minha iniciativa principal, que é os investimentos. E eu sou um abençoado porque amo o que faço, né? Então, tá aqui e falar sobre isso, pô, é uma excelente oportunidade. Eu sou muito grato. Valeu Muito mesmo, obrigado. muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando mais um Botecast. Eu queria agradecer a presença de vocês. Até o próximo Botecast aí. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu, um abraço.